Boa tarde, pessoal. Um prazer tê-los você aqui nessa tarde bem produtiva que a gente vai ter hoje. Estou vendo bastante gente aí já, tem mais de 50 pessoas, não é isso? Isso, tem 53 pessoas. E eu queria primeiro que vocês escrevessem seus nomes completos aí no chat para a gente ter um controle depois. E não se esqueçam que no final a gente vai ter um link que vocês também vão preencher. Então é importante que vocês fiquem até o final. A gente tem aí até 4 horas. Pode ser que a gente termine uns 10, 20 minutos antes, mas vamos tentar fazer um evento bem legal e produtivo, e eu quero abrir um espaço também no final para que a gente converse um pouco, né? Fale sobre alguma dúvida que pode aparecer. Se vocês tiverem algum outro dispositivo, um celular, um notebook, e quiserem realizar os procedimentos enquanto a gente conversa aqui, é interessante também. Muito difícil dar erro. A gente vai ver aqui alguns procedimentos, mas normalmente é tranquilo. É semelhante quando você vai fazer uma compra, por exemplo, num site aí de lojas. Você coloca seu nome, seu endereço, seu e-mail, e aí depois você vai no e-mail, clica para poder ativar. É muito simples, não tem muito segredo não. E acho que foi no mês de agosto, setembro, não me salvo engano, eu tinha conversado com a professora Dulce, né, para a gente colocar essa iniciativa, Caminhos da Publicação Científica. Porque o que que acontece? Na minha época de graduação, isso é entre 2012 e 2017, era como se fosse uma coisa mística, assim, uma coisa, nossa, cara, eu vou publicar um artigo científico, né? Precisa ser muito inteligente, precisa ser muito intelectual, precisa ter muitas habilidades. E quando a gente é acadêmico, a gente acaba ficando um pouco com receio. É porque assim, você tem um professor que é doutor, tem um professor que é mestre, e você é um acadêmico. E às vezes você pensa assim, ah, eu posso não ter essa habilidade toda. E é aí que a gente se engana. Cada pesquisa tem uma qualidade, né? Se você pega uma pesquisa de acadêmicos, do primeiro período, segundo, terceiro, ela tem uma qualidade. À medida que você vai evoluindo no curso, você vai evoluindo também essa qualidade. Por exemplo, aqueles pesquisadores lá que desenvolveram a vacina da Covid-19. Os caras estão lá há anos e anos publicando, escrevendo, pesquisando sobre vírus, sobre infectologia. Então a qualidade da pesquisa deles é muito diferente se você pega lá alguém que, por exemplo, não tá fazendo esse mesmo tipo de trabalho. Talvez o cara é até infectologista, mas aí a pesquisa dele tem um outro nível porque ele trabalha com outra perspectiva. Então a gente vai ver que é muito fácil, é simples. Eu sempre estou incentivando os meus acadêmicos, os meus orientandos, a escreverem, né? Você escreve lá, manda para um professor que você gosta, ou então para outra pessoa, para avaliar a sua escrita. Porque a gente tem que escrever pensando na pessoa que vai ler. A pessoa que vai ler, ela vai entender o que está ali, ela vai se sentir bem com o que está ali, ela vai compreender aquilo que você tentou explicar. Se a resposta for sim, então seu texto está bom. E aí, pessoal, é como se fosse a nossa fala. O que que acontece? A gente está ali por volta de 1 ano de idade, os nossos pais reforçam a gente, né, para poder falar, para poder desenvolver o som, desenvolver as palavras. A escrita funciona do mesmo jeito. Os primeiros contatos, assim, grandes, vamos dizer, que a gente tem com a escrita, é lá na língua portuguesa, que a gente está lá mexendo com redação, às vezes os professores estão preparando a gente para o Enem, e o Enem, ele é uma dissertação, né? Você vai escrever ali, com base no seu conhecimento, sobre fatos da realidade. Claro que não pode fugir também da realidade, não pode inventar coisas que não tem nada a ver. Aquilo é uma qualidade, aquilo não é um artigo científico, mas ele seria o caminho para um artigo científico. Aí você chega na faculdade, independente do seu curso, uma hora o seu professor vai pedir um relatório, né? O seu professor pode pedir ali um fichamento. E isso são indícios também da pesquisa científica. Só que é um outro formato, né? Então, se você, por exemplo, estuda engenharia e alguém pede para você fazer uma análise, né, de alguma estrutura, é científico. Para ser o artigo científico, aquele que a gente pesquisa e tudo, ele precisa de um pouco mais de atribuições. O nosso foco hoje não vai ser falar sobre como que se constrói esse artigo. Eu vou só falar para vocês algumas dicas bem básicas, mas a gente vai deixar para outra oportunidade para falar sobre metodologia científica, formatos de revisões. O nosso objetivo maior aqui é mostrar os caminhos para publicar. Você vai ter seu TCC lá no final do curso, né? Para quem já está perto de terminar, também já deve estar pensando nisso. Ou se você ainda não está perto de terminar, é bom você ir pensando, né? Como que você vai fazer essa pesquisa? O que que você quer entregar para a sociedade? O objetivo daquela pesquisa de conclusão de curso é aplicar o seu conhecimento. Você estudou ali durante 5 anos, 4 anos, e agora você vai tirar ali, vai fazer uma escrita maior, né? Mostrando ali o quanto você evoluiu. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que publicar. É interessante a gente publicar. Qual que é a vantagem de você publicar? Quando você publica uma pesquisa científica, você vai ter vantagens aí tanto no mercado de trabalho quanto na academia.
Vamos supor que você quer fazer aí um mestrado, um doutorado. Se você só vai conseguir entrar se você tiver publicação, porque é a primeira coisa que eles vão pedir. Mestrado e doutorado é voltado a pesquisadores, né? São pessoas que têm mais habilidade com pesquisa, que trabalham mais com isso daí. Então, eles vão te perguntar, mas e aí, você pesquisa sobre o quê? O que que você faz? Aí você é por exemplo, um psicólogo. Ah, eu pesquiso sobre depressão, eu pesquiso sobre ansiedade. Aí eles vão olhar suas pesquisas para saber, né, se você está publicando mesmo. A quantidade também é importante, você ter um número bom de pesquisas. Eu diria que pelo menos 5 pesquisas na graduação é possível você fazer. Tira aí pelo menos um ano para cada pesquisa que você já vai conseguir ter um bom resultado. Se você puder publicar mais, é bom. Só é possível a gente entrar na academia, né, continuar, se a gente tiver pesquisa. Na graduação, você faz um Enem, um vestibular e entra. Para você entrar no mestrado, doutorado, você tem que ter essas qualidades, entre outras coisas. Mas funciona basicamente nesse princípio. E outra coisa, você ficou 5 anos estudando, desenvolver um TCC, que para muitas pessoas é estressante, é cansativo, né? Então, o que você tem que fazer com isso? Você tem que publicar, porque assim, você não vai perder isso. Você ficou escrevendo, gastando seu conhecimento ali, não vai publicar, não vai mostrar para os outros. Então, é interessante que você também tenha essa visão de querer entregar isso daí para as pessoas de alguma forma. E outra vantagem também, você vai ser citado, né? Vão falar, olha, deixa eu ver aqui alguém no chat, ó, o Henrique Augusto, porque acabou de aparecer aqui. Olha, o Henrique Augusto é um pesquisador, o cara falou sobre ansiedade em crianças. Então você acaba tendo também um status maior. As pesquisas elas vão aumentando o seu status porque você vai ficando especialista naquele assunto. Quando alguém quiser saber sobre o assunto, vai te procurar, olha, a pessoa ali ela escreve sobre isso, vamos procurar para ela como é que funciona, que ela vai saber responder. Então isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo pessoal. No meu caso, eu escrevia sobre depressão e ansiedade e psicologia cognitiva. Eu gostava muito dessas áreas, eu gosto, aliás, e o meu foco era esse. Tudo que eu publicava tinha a ver com isso. Aí, recentemente, eu entrei no mestrado de ensino, educação. E aí eu mudei a minha área, né? Eu continuo ainda interessado em depressão e ansiedade, mas agora eu escrevo sobre ensino. Então, se alguém quiser falar sobre ensino, saber alguma tendência nova, né, procura lá o mestrando, procura lá alguém que tem a ver com a área. E você pode inovar, você pode criar. Enfim, o espaço é muito amplo para você poder desenvolver e mostrar aí o seu trabalho. Mas vamos lá para o que interessa. Eu preparei alguns slides aqui, não com a intenção de dar uma aula, eu quero que seja algo mais prático. Então, se vocês puderem aí acompanharem, né, em outro dispositivo, enfim, é interessante. Mas eu coloquei esse slide justamente para poder orientar aqui alguns passos que a gente vai seguir, porque são 5 passos ao todo que você vai fazer para poder publicar aquela pesquisa. 5 no momento de publicação, porque antes você vai escolher a revista. E aí, nesse caso, a gente não vai contar como um passo aqui nessa oficina. A gente vai ver aqui como que a gente faz para escolher o tema e o tipo da pesquisa, bem brevemente. A gente vai falar sobre a escrita também, bem breve, sobre a escolha e análise de um periódico científico, porque revista tem muita revista aí, revista boa, revista ruim, revista que não tem visibilidade, né? Você publica o seu trabalho lá e ninguém vai ver. Outras revistas têm a visibilidade muito alta, né? Então você manda lá, a comunidade internacional vai ver o seu trabalho, né? Então tem essas vantagens também. A gente vai conhecer as normas do periódico, que é interessante, porque cada periódico, quando eu falo periódico, eu falo revista, é a mesma coisa. E revista é um site também. Então, cada um tem uma perspectiva. Tem uns que vão pedir algo a mais, algo a menos, né? Tem uns que vão limitar a quantidade de página. Eu já vi revista que pedia até 30 páginas. Se você mandasse 31, ela recusava. Né? Eu até nas referências, deu muitas referências, e aí uma referência passou para a página 31, e eles mandaram de volta. Então, eu tive que ir lá no texto e excluir alguma coisa para dar 30, porque com 31 eles não aceitam. Então, tem umas que são bem criteriosas quanto a isso. E eu já vi revista com 6 páginas. Então, olha só, 6 páginas é muito simples. Se você escrever aí uma página por mês, em um semestre você tem o seu trabalho. Então é possível você fazer isso. A gente vai ver como é que funciona o cadastro, né? Depois que você conhece as normas e escolhe, aí você vai se cadastrar, né? Como eu falei, como se você estivesse fazendo a compra em um site aí de compras, de vendas. Você vai fazer lá o seu nome, e-mail, aquele procedimento todo lá, bem simples. A gente vai ver também sobre como é que a gente submete, que são os 5 passos, né? Tem lá uns procedimentos que a gente faz para submeter, e a gente vai entender também como é que funciona a revisão por pares. Provável que alguns de vocês aí tenham ouvido falar nisso, né? Quando a vacina da Covid russa, né, a vacina russa da Covid, foi lançada lá, o pessoal falou: a comunidade internacional está desconfiando. Não foi revista por pares. O que significa? Significa que outros cientistas não avaliaram ainda esse trabalho. E todo trabalho ele vai ser avaliado por outras pessoas.
a gente vai ver também sobre a revisão do artigo, que seria a revisão final, e enfim a publicação, que é quando você vai lá no Google, digita seu nome e aparece lá, fulano de tal pesquisador, fulano de tal escreveu sobre isso. E é muito gratificante a gente ter isso. Lembre-se, pessoal, todos vocês são cientistas. Nossa, já tem mais de 180 pessoas aqui, a gente não tem a noção da quantidade de gente por ser virtual, né? Mas é bem interessante. Mas lembre-se, pessoal, cada um de vocês aí são cientistas. Cientistas não são aqueles caras lá que descobrem física, gravidade, buraco negro, não. Todos nós somos cientistas, né? Todos nós trabalhamos com a ciência. Estamos na academia, na universidade, para aprender ciência e fazer ciência. E o melhor jeito de você fazer ciência é publicando pesquisa. Você pode dar entrevista, dar cursos, dar palestras, você pode fazer um monte de coisas. São científicas, né? Porque você vai passar o conhecimento científico adiante. E é interessante a gente fazer isso pela sociedade, né? A ciência ela tem um compromisso com a sociedade e a gente precisa defender isso. Então eu quero que cada um de vocês, ao fim dessa oficina, saibam, né, defender a ciência e defender aí essa evolução. Uma ciência sustentável também, né? Não é qualquer ciência. Mas vamos lá. Principais tipos de pesquisa que as revistas procuram. Bom, pessoal, vai depender da revista, né? Cada revista ela tem uma qualidade, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a qualidade dela. Normalmente, quando a gente está na graduação, a gente tem como assim foco, ou então até mais fácil você fazer, é a revisão bibliográfica, que é aquela que você apenas usa textos, livros, jornais, notícias, apenas. Você não usa pessoas e nem informação de pessoas. Quando você usa pessoas e informação de pessoas, você chama de pesquisa a campo, pesquisa de campo. Algumas pessoas falam assim. Então, é uma pesquisa que você vai até lá, você tem uma resolução, que é a 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que eles determina ali alguns procedimentos que você tem que fazer. Porque você não pode fazer qualquer pesquisa. Por exemplo, você não pode pegar uma vacina e sair colocando nas pessoas. Você tem que ter ali todo um procedimento, todo um critério que garanta a segurança das pessoas, né, a saúde, enfim. Então, normalmente, quando a gente está na graduação, pode ser que a gente tenha essa impressão de que é mais difícil fazer pesquisa com pessoas. Depois a gente vai ver que nem é. Na verdade, é um pouco mais fácil. A pesquisa bibliográfica, muitas revistas aceitam. Não são todas, assim, porque como a revista ela vai evoluindo com o tempo, ela acaba abandonando esse tipo de revisão. Aí, como tem muitas revisões, elas vão pedindo revisões melhores. A gente tem a revisão narrativa, que é uma revisão bem simples. A gente tem a revisão integrativa, que ela é mais complexa. Ela envolve ali um trabalho bem amplo, né? Você vai ter que entrar no site, baixar as publicações, depois tem que fazer uma análise sobre essas publicações aí que você vai escrever. E a gente tem a revisão sistemática, que ela é a mais avançada de todas, a mais bem vista. Enfim, envolvendo texto, né? Você vai pegar ali, por exemplo, pesquisa sobre câncer infantil. Como é que funciona o câncer infantil? Aí você vai pegar tudo aquilo que foi publicado, vai colocar alguns critérios para saber qual que é o que você vai usar e qual que você não vai usar, e aí você tira alguns dados. Para fazer uma revisão sistemática, é necessário, no mínimo, 2 pessoas. E é necessário que sejam pessoas aí que sejam há bom tempo publicando, porque é uma revisão bem mais avançada. Para acadêmico, eu recomendaria a revisão narrativa para início, porque a revisão narrativa você não precisa ter muito procedimento, naquela coisa duplicada. Quando a gente está fazendo pesquisa, entende-se que se outra pessoa fizer aqueles mesmos passos, ela vai chegar aos mesmos resultados. Então, de repente, o pessoal lá criou a vacina da Covid, que é o assunto que está em alta. Se outras pessoas usarem aquela mesma metodologia, elas têm que chegar à mesma vacina, elas não podem nem mais nem menos. Então, é assim que funciona a ciência. A revisão narrativa ela é mais simples. Você vai pegar ali algumas publicações de alguns portais, né? Não precisa especificar quais que são, mas tem que ser científico. E você vai construir o raciocínio ali e informar a pessoa sobre aquele tema. Algumas revistas não aceitam a narrativa por ela ser mais simples, mas tem algumas que aceitam, né? Então a gente faz a pesquisa lá e olha lá na- nas, nas, nas indicações da revista para saber se elas vão aceitar ou não. Por exemplo, a revista. É, é mais ou menos assim que funciona, mas já já a gente vai chegar lá para não adiantar muito também. Como escolher o tema de pesquisa? Bem breve, né? Você está lá acadêmico, aí você de repente estuda engenharia e aí você quer falar sobre algo da engenharia. Talvez é algo que não é muito falado. Você vai escolher esse tema e aí você vai buscar publicações que falam sobre isso. Normalmente essas publicações elas vão estar nos periódicos, mas elas podem estar também em sites de universidade, enfim, outras revistas.
A escolha do tema ele é um processo mais tranquilo, porque normalmente você vai falar daquilo que você tem mais afinidade, né? Se você tiver mais afinidade com um tipo de pesquisa, por exemplo, vamos pensar aqui no psicólogo. Vou dar exemplo da psicologia que fica mais fácil, né? Eu estou falando aqui de engenharia, mas aí acaba que engenharia ela tem uma amplitude, né, de coisas. Mas vamos pensar aqui na psicologia. De repente, o aluno, ele é músico, né? Ele toca, né? Eu tô até com uma flauta transversal aqui, ó. O cara toca. Aí o cara gosta de tocar e ele quer usar isso de alguma forma na prática dele. Poxa, quando eu me tornar psicólogo formado, como é que eu vou usar a música? Tem como fazer isso? Aí ele vai fazer pesquisa. Ele vai envolver música, psicologia e talvez tratamento. Ele envolve essas três coisas e já é um tema para ele. Agora ele vai desenvolver esse tema, né, para poder publicar. Uma dica: antes de você escolher o tema, lógico, você já vai ter de ideia o que, que você quer publicar. Mas é bom você olhar revistas. Olha ela para saber se elas vão querer aquela publicação. Daqui a pouco eu vou mostrar ali, por exemplo, uma vez que eu mandei um artigo sobre música para a revista Amazônia. Música e terapia, claro. Só que o foco da Amazônia é ciências da saúde. Então não foi aceito. Aí o que, que acontece? De repente, se você está focado em uma revista e acaba mandando uma pesquisa que talvez não vão aceitar. Então é bom você olhar antes para você ter certeza se eles vão aceitar e assim fica mais fácil. Você não vai perder o trabalho e não vai ficar procurando depois revista. Até você achar, é um processo mais trabalhoso. Então a gente tem que fazer as coisas mais organizadas. Procura auxílio de um professor. Talvez você tenha aquele professor seu lá que você gosta, que você acha interessante, aquele cara que te inspira. Né? Então você conversa com ele, pessoal, eu quero fazer uma pesquisa aqui, mas eu não sei por onde começar. Me dá uma dica aí. E aí esse professor, normalmente os professores são bem acolhedores nesse sentido aí. Eles vão te dar algumas dicas do que você tem que fazer, né? De como que você vai escrever, por onde que você tem que começar. Talvez ele vai te dar a dica ali de uma perspectiva nova, né? Olha, ninguém está falando sobre isso. Se você falar, vai ser legal. Porque em ciência tem isso também. Quando você fala de temas novos, as pessoas gostam, né? É mais fácil a pessoa querer ver o seu trabalho. Vou dar um exemplo aqui. No meu caso, nesse artigo que eu falei sobre música, eu separei terapia com música e musicoterapia. Em inglês, a gente tem só uma palavra para isso, que é music therapy, né? Só que se você coloca na língua portuguesa, você tem essas duas variáveis: música, terapia com música e musicoterapia. Para o cara ser musicoterapeuta, ele tem que ter uma especialização. Para você colocar música na sua terapia, você não precisa de especialização. Então tem essa diferença, eu achei interessante falar sobre isso. E aí eu escrevi sobre o assunto, e eu acredito que eu não vi nenhuma outra pesquisa, a gente fez uma longa pesquisa, eu e outras pessoas que participaram, mas não encontramos na literatura brasileira nenhuma divisão. Então provavelmente fomos os primeiros que dividiram essas possibilidades. Aí a pessoa vai ler e vai saber, olha, eu não preciso ser um músico terapeuta para colocar música, então eu posso fazer. É interessante a gente ter essas perspectivas, né? Você pode conversar com amigos, com outros acadêmicos que já publicaram, né? Você pode pegar esse auxílio, né? Você pode ir na coordenação, se você não conhecer a turma, pergunta para a coordenadora, professor, eu quero publicar um trabalho, mas com quem é que eu falo? E aí a gente vai te orientar para isso, a gente está aqui para isso também. O tema é um assunto que é, você vai se aprofundar. Então você tem que falar bem sobre aquele tema que você vai falar. Também você não pode publicar uma coisa muito rasa. Você vai ter que aprofundar, dizer de onde que surgiu, etc. E cuidado com o que você escreve também. Você não pode escrever informações erradas ou que você não tem certeza. Depois que você publicar, aquela publicação vai ficar para sempre na internet. Né? Então, se a gente escrever coisas que não tem nada a ver, uma hora alguém vai ver e vai vir para cima da gente. Olha, você escreveu um negócio que tem nada a ver. Que cientista é esse? Né? Foi o que aconteceu aí com um cara que ia ser ministro da Educação. O cara colocou umas coisas lá que não tinha nada a ver e isso aí acabou voltando. Então, a gente tem que tomar cuidado. E é bom a gente seguir uma linha de pesquisa, né? No seu curso, são várias pessoas aqui, eu já vi gente aqui da medicina, da pedagogia. Cada um vai ter uma linha, né? Pode ser, por exemplo, medicina pediátrica. Tem uma perspectiva totalmente diferente dos outros tipos de medicina, né? Trabalha com criança. Então, é interessante que você escolha algo e continue sempre nele. Como eu dei o exemplo meu ainda há pouco, eu escrevi sobre depressão e ansiedade, porque são aspectos da psicologia cognitiva. E aí eu queria saber só de psicologia cognitiva, então eu foquei para aquilo. Não ia fazer sentido se eu falasse de depressão e ansiedade e começasse a falar lá de psicanálise, do ego. Iam ficar coisas assim totalmente incoerentes. Então, normalmente os pesquisadores eles seguem uma linha, né? Você escreve sobre educação, vai falar só de educação. Normalmente é assim que funciona. Claro que não significa que você não vai mais poder escrever sobre as outras coisas. Você pode.
só que em menos quantidade. Porque assim, não faz sentido você se formar numa área, seguir uma linha e aí escrever sobre outra coisa, né? De repente você gosta de medicina ortopédica. Não faz sentido você falar ali sobre neurologia, sobre outras coisas, porque você está focando na área ortopédica. Então funciona assim, é bom a gente escolher. Você é livre para isso. Você vai escolher seu artigo de revisão de campo, como eu falei ainda há pouco, você vai ver se a revista aceita esse tipo de pesquisa antes, a gente vai ver como é que a gente analisa esses dados, e você vai escolher a abordagem que você vai utilizar. Porque depois que você escrever, você vai escolher a abordagem no sentido de qualidade, se você vai analisar dados, falar como que aqueles dados acontecem. Tem alguém com o microfone ligado aí, tá dando interferência. Aí, pessoal, você vai identificar. Por exemplo, eu quero falar sobre depressão e ansiedade. Como que ela acontece? A pessoa ela fica triste por um período, essa tristeza começa a se aprofundar, começa ali a haver desajustes, né, funcionais. Então, são aspectos de qualidade. Eu estou avaliando a qualidade do que está acontecendo. Agora, eu posso também fazer uma pesquisa quantitativa, que é aquela que eu coloco um gráfico, falo de números. Olha, 10% dos tocantinenses tiveram Covid, por exemplo. Eu não tenho certeza desse dado, eu só estou jogando aqui. Então, você coloca lá esses dados. Aí você mostra lá pesquisa, cálculos, dados estatísticos. É uma pesquisa quantitativa. Ou você pode unir as duas, qual e quantitativa. Você vai falar de estatística e fala de como que aquilo ocorre. É um pouco mais complexa, mas é possível fazer também, inclusive para o acadêmico fazer, né? Não é negócio de pesquisador avançado. Um acadêmico pode fazer desde que ele esteja paciência para fazer essa construção. Não é do dia para a noite. Então você vai ter um trabalho, né? Você vai ter aí um ano para fazer uma pesquisa dessa. É interessante. Quando você estiver mesmo bem habituado, você vai conseguir fazer isso em uma semana. Então, saibam que se vocês continuarem treinando, rapidinho vocês pegam ali o ritmo. A escrita, né? Organizando as ideias. Após você ter esse tema, você vai começar a escrever, né? E aí você tem que ter atenção na norma culta da língua portuguesa. Você também não pode escrever frases erradas, esquecer de colocar acentuação. Assim, pessoal, quando você manda a publicação para a revista, a pesquisa, perdão, para a revista, o editor vai olhar e ele vai mandar para outras pessoas olharem. Pode ser que a pessoa não se atentem, acontece, dela não vê lá um erro, por exemplo, gramatical. E aí ela acaba deixando passar e essa pesquisa vai ficar lá para sempre na internet errada, se você não tiver essa atenção. Então é bom você olhar a estrutura, né, de período, oração, aquela coisa toda, para não ficar algo desconexo. E aí, pessoal, depois disso a gente vai escolher e analisar um bom periódico científico. Né? Como é que você vai escolher? Como é que eu vou saber se aquela revista é boa, se aquela revista ela é bem vista? Porque existem revistas ruins. Existem o que a gente chama de revista predatória. Inclusive, essas revistas elas cobram para você publicar nelas. Né? Então, assim, elas nem vão dar muita atenção porque você escreveu, mas você vai pagar lá 5, 6 mil reais ou até mais, e aí elas publicam seu trabalho. Né? Na hora que um pesquisador mesmo for lá olhar, ele vai ver que seu trabalho, se for um trabalho com essa qualidade, ele vai ver que é ruim. Então, assim, não adianta nada a gente pagar por isso. Existem revistas de acesso aberto. Tem revistas que cobram que são bem legais, mas aí é coisa mesmo de doutorado, aquelas pesquisas mais avançadas. Enquanto acadêmicos, a gente não precisa se preocupar com isso ainda. Mas vamos aqui. Procurem revistas que estejam ativas. Na psicologia, eu tive muita dificuldade, porque assim, algumas revistas estavam. A última publicação lá, 2016, e eu já estava lá em 2018. Eu, poxa, tem 2 anos que essa revista não publica, e agora? Aí eu tenho que escolher outra. Porque se eu mando para essa revista, vai demorar mais ainda eles aceitarem. Porque a partir do momento que eu mando, eles vão ter um prazo para iniciar o procedimento. Depois que eles iniciam, eles podem demorar até um ano para poder dizer se eles vão aceitar ou não. E aí, depois de um ano, se eles falarem que não aceitaram, aí você vai ter perco um ano e vai ter que procurar outra revista ainda. Então tomem cuidado, vocês vão ter que olhar na revista se ela está ativa. E já já eu vou mostrar como que funciona a questão de estar ativa ou não. Você vai ver se ela publicou recentemente. E cada revista, pessoal, ela vai ter um qualis, né? Qualis é definido pela CAPES. Ele vai de A até B. B a gente vai ter B1, B2, B3, B4, B5. E B6 também, e tem o C. Perdão, até o B5 e o C. Tem gente que ainda fala em Qualis D, mas esse Qualis D não existe, né? Não tem ainda, realmente. Qualis B5, por exemplo, é uma revisão. Você faz uma revisão ali legal, como acadêmico e manda. Qualis B4, você faz uma revisão um pouco mais criteriosa, você escolhe ali alguns temas mais novos. B4. B3. B3 você faz uma revisão com todos os trabalhos sobre câncer no Tocantins. Você fez uma revisão ótima, então você coloca lá.
E aí, quando você vai chegando próximo de A, né, B2, B1, aí você chega no Qualis A. Eles vão exigir ali outros tipos de pesquisa, pesquisa com seres humanos, pesquisa que tem envolvido muitas pessoas, dados bem mais precisos, até o A1. Que tipo de pesquisador que ganha o Qualis A1, que consegue essa publicação? De repente, o cara descobriu ali que a Covid afeta o cérebro. Então, o cara vai e publica esse estudo. É A1 para ele, porque é uma publicação muito nova, é algo realmente muito interessante, muito relevante, muito atual. Acaba que ele ganha esse Qualis. Enquanto acadêmicos, a gente deve se preocupar ali com Qualis B4, B5. Não que vocês não consigam os outros Qualis, mas é como a gente está falando de algo para começar, é bom vocês começar pelo B5, por exemplo. Você procura uma revista lá, que daqui a pouco eu vou mostrar, vê o Qualis dela, B5. Beleza, manda. Né? E aí você vai evoluindo. Na hora que você vê seu trabalho publicado, você vai ficar motivado. Poxa, olha só meu nome aqui no Google. Você vai e procura outras revistas, vai evoluindo. O objetivo é esse, é a evolução. Né? Esses professores de vocês aí, doutorados, mestrados, todos eles passaram por isso. Então é bom vocês pensarem nisso daí. Olha só, A1 e A2 são as mais tops, né? Então, excelência internacional. Você publicou algo ali novo, muito inovador. B1 e B2 seria excelência nacional. Você vai pegar ali todas as publicações com câncer no Tocantins, ou então no Brasil. Você ganha o B1 e B2. B3, B4 e B5, né, considera média relevância. Não é que é ruim, é que a relevância é um pouco menor. Né? Não são temas assim tão procurados. Então você tem esses aqui. O C contempla periódicos de baixa relevância, ou então não científicos. Né? Então, tipo assim, a revista acabou de começar no mercado, né? Você criou o site hoje da revista, ou então a instituição criou. Ela automaticamente ganha o Quali C. Aí ela vai evoluindo, quando ela vai colocando mais critérios, fazendo mais, sendo mais criteriosa mesmo, ela vai evoluindo. Do C, ela vai para o B5, depois vai para o B4. Normalmente ela não volta, ela vai só para frente, até ela chegar em A1. Seria como uma evolução mesmo. E também tem gente que fala do critério D, né? Que são periódicos sem qualis, mas isso daí não é muito falado, não. A gente vai só até o C mesmo. Os principais fatores que vocês vão considerar é a relevância da revista, a atividade dela, esse qualis que eu acabei de falar, quantidade de pesquisas publicadas, né? Por exemplo, você vai olhar lá se aquilo que você está escrevendo tem a ver com o que já foi publicado. Então você vai ver, olha, não tem nada a ver, então provável que não seja interessante essa revista. Você vai considerar também seus indexadores. O que, que são indexadores? A revista sozinha não consegue muita visibilidade, porque é só um site. Normalmente, quando a revista vai ficando melhor, eles vão agregando esses indexadores, que é, por exemplo, Google Acadêmico, Cielo, PubMed, enfim, vários outros portais que são outros sites que acabam aumentando é, o acesso dessas pesquisas. Porque vamos pensar assim, vamos pensar que eu moro lá na Índia, e aí eu quero uma publicação aí sobre o Brasil. Até eu descobrir o site que tem aquela publicação, aquele conteúdo, é muito complicado, não tem como eu achar, porque primeiro eu sou indiano e nem falo português. Quando a revista vai ficando boa, esses indexadores vai tornando isso mais internacional. Então, eu sou indiano lá na Índia, eu vou e escrevo depressão, ansiedade, Brasil, por exemplo. E aí eu coloco isso naquele indexador, que é aquele portal amplo, e eu vou encontrar essa pesquisa, sem ter que ir até lá no site brasileiro, etc. Né? Por exemplo, a revista Amazônia. Né? Então, a revista Amazônia da Unig, até eu descobrir que existe uma revista com esse nome, para mim ir até nela e pesquisar, então é muito mais difícil. Com o indexador ele aumenta. O que é o Google? O Google é um indexador. Ele reúne um monte de site. Porque concorda comigo que se você tivesse que escrever o nome de todo site, lá na barra lá para você digitar, escrever, ia ser muito complicado. Então você vai lá no Google, escreve e ele mostra tudo aquilo que tem aquele nome. E aí você clica no que você quiser. Isso é indexar. Quanto mais tem indexador, melhor. Tem revista que tem poucos e tem revista que não tem nenhum. A gente tem que avaliar isso também. A gente vai conhecer as normas do periódico científico, né? Como que ele pede essa pesquisa? Cada um ele tem um modelo, pessoal. Cada periódico pede de um jeito. Tem uns que vai pedir aquelas normas da ABNT, né? Que é errado a gente falar norma da ABNT, né? São a NBR e tem o número dela lá, porque quando a gente fala norma da ABNT, a gente está falando de qualquer coisa. Por exemplo, essa flauta aqui, ela foi desenvolvida com o padrão da ABNT, por exemplo, é brasileira. Então eles têm todo um critério para fazer. Computador, né? O seu celular, ele também está dentro daqueles aspectos lá, aspectos de acessibilidade, enfim. Então, são essas normas aí de formatação. Vamos falar assim, fica mais fácil. Normas de formatação. Tem umas que vai pedir a APA, outras vai pedir a Vancouver. Então, se você escrever o artigo todo na ABNT lá, né? Eu vou falar ABNT porque é mais, enfim, nas citações lá,
Aí você vai ter que mudar tudo, então você vai ter um trabalho muito grande. Então é melhor você olhar antes e ver, olha, essa revista está pedindo Vancouver. Aí você já escreve no estilo Vancouver, que aí você não precisa ficar mudando. Porque é muito trabalhoso você ter que mudar, especialmente se for para Vancouver. A Vancouver é aquela que tem um número lá no final, né? Número um lá em cima da palavra. Aí você vai lá embaixo e procura o número um e vai estar o link. Aí até você tirar esse número, então colocar o número e colocar a ordem é bem complicado. Então é bom a gente olhar isso antes para a gente ter um trabalho dobrado. E aí algumas questões importantes. Acompanha aí no slide. Qual a categoria do seu artigo? É um artigo da saúde? É um artigo saúde mental? Qual que é a categoria? Do que a gente está falando exatamente? Qual que é o número de páginas que a gente pode ter? Quantas palavras os resumos devem ter? A gente vai falar sobre isso também mais à frente. Quantos idiomas a revista aceita? É interessante também, se você tiver habilidades ou então procurar alguém que te ajude, você pode escrever em inglês, né? Você pode usar ali alguma ferramenta e depois fazer uma tradução mais minuciosa, orgânica, né? Porque aquela tradução de máquina ela não é boa, então você modifica. Quando você publica em inglês, você aumenta ainda mais o alcance. Concorda que se você for um alemão que não fala português, e aí você vai olhar o artigo em português, você até desiste, né? Porque até você pegar e traduzir é trabalhoso. Então você escreve em inglês, que fica mais acessível aí para outras pessoas. A gente também tem que ver se a revista ela possui template. A gente não vai ver o que é template, que é uma forma, né? Algumas revistas hoje em dia estão oferecendo um modelo e você só escreve por cima. É mais rápido, é mais eficiente e evita erros. Tem outras que vão pedir só aquele documento Word em branco, com o tamanho de letra que eles querem, enfim, aí é um pouco mais difícil. Inclusive, tem muitas publicações que até voltam, porque você esqueceu de mudar o tamanho da letra, por exemplo. Então é bom a gente olhar antes se tem isso daí. E finalmente a gente chegou em cadastro, né? Vamos ver agora. Eu vou compartilhar minha tela toda e a gente vai ver como é que a gente faz um cadastro em um portal científico. Vocês aguardem só um minutinho. Deixa eu parar aqui e apresentar tudo. Já já vai aparecer aí. Apareceu? Aí, apareceu. Vamos lá. Eu separei, deixei alguns abertos aqui para ficar mais fácil, mas vamos aqui do começo. Vamos supor que eu quero falar sobre uma revista que é revista de psicologia. Revista de Psicologia, Educação e Interface. É uma revista bem legal. Tem outras também. Cada curso vai ter um tipo, né? Por exemplo, a revista de psicologia ela não vai publicar coisas de medicina, de engenharia, né? Então, cada uma vai ter uma categoria. Mas para facilitar, vamos falar sobre psicologia. Aí apareceu essa primeira aqui, você vai clicar. Vai ver de que se trata isso. Olha só, tem esse design aí. Esse design também é interessante falar sobre ele. Percebam, essa faixa azul aqui em cima, embaixo é branco. É tipo um design mesmo, layout que a gente chama, né? Praticamente todas as revistas vão ter esse layout. Olha só essa outra aqui. Essa aqui é a revista Amazônia, deixa eu ir lá no site mesmo. Revista Amazônia Science News. Olha só, ela tem só que aqui mudou a cor, né? Mas é a mesma coisa, tem um atual arquivo sobre. Aí bora lá na outra. Ah, aqui. Deixa eu trazer essa guia para cá aí. Atual, arquivos. Aqui ele colocou até um campo a mais, equipe editorial, notícias, template, sobre. Todas elas funcionam nesse esquema. Olha só, o meu nome ali em cima, painel de controle, perfil. Eu olho aqui também, meu nome, painel de controle, perfil. Elas funcionam desse mesmo jeito, porque isso daqui usa esse esquema aqui, ó. É um portal maior. Significa o OJS que a gente fala, né, o jornal aberto, né, Open Journal Systems. Então eles funcionam dentro dessa plataforma. Bem interessante também. É como, por exemplo, o Google Meet, né? Acho que vocês não vão. Acho que na Unig não tem esse outro aplicativo, mas tem um aplicativo que ele é baseado o Google Meet é baseado nele. Então os dois são muito parecidos, as funções, mas basicamente isso. Isso daqui facilita ainda mais, porque você não tem que ficar aprendendo a usar cada revista. Você aprende a usar uma e aí você já aprende todas. E você também tem esse outro modelo aqui, que ele é quase parecido, mas muda o formato da letra. Mas olha só, capa, sobre, acesso, cadastro. Capa, pessoal, é a revista atual, é a última publicação que foi lançada. Aí aqui embaixo você encontra essas funções aqui por autor, para você fazer buscas. Normalmente é esses dois tipos que você encontra. Vai ter revista que vai modificar, vai fazer ali outra coisa, mas é muito raro. Na maioria das vezes a gente vai ter esses layouts aqui. Vamos lá. Deixa eu sair aqui para a gente poder fazer o cadastro.
sair do sistema. Você chega na revista, ela vai estar dessa maneira aqui, ó. Talvez você vai cair na página de atual. Aí você pesquisa ali, você vai olhar, vai ver onde é que está. Outras funções interessantes aqui fala de informação para leitor, informação para autor, para bibliotecários. Os idiomas que essa revista tem, alemão, inglês, espanhol, bem interessante também. Aí você vai procurar e lá em cima, olha só, cadastro. Normalmente vai estar bem simples assim, bem visível. Você clica em cadastro, espera carregar, aí vai perguntar o seu primeiro nome. Aí você vai colocar lá, vamos colocar aqui, por exemplo, o meu. Coloca o primeiro nome, sobrenome. Primeiro nome, pessoal, é só o seu primeiro nome. Se o seu primeiro nome for Paulo Henrique, então é Paulo Henrique o primeiro nome. Né? E sobrenome é tudo aquilo que vem depois desse primeiro nome, né? Aí pode ser, vamos colocar o meu mesmo, Cardoso Assunção. Beleza. Aí você coloca, é bom colocar em letra maiúscula as primeiras letras, né? Coloca assim a instituição, a afiliação. O que significa isso? Você está estudando na Unirg. Eu vi gente aí da Unitins também, eu acho que deve ter mais instituições aí também. Você vai colocar a instituição que você está ou a última que você esteve. Vamos supor que você já é formado. Eu sei também que tem aluno aí que já é formado. Aluno não, é ex-aluno, né? Já está formado. Qual foi a última instituição que você esteve vinculado? Você vai e coloca aqui, vamos colocar a Unirg. A Unirg, a última instituição que esteve vinculado. Agora vamos supor que eu esteja, no meu caso aqui, a Unirg e o UFT. Eu posso colocar aqui também, Unirg e o UFT. Ou então só Unirg, ponto e vírgula, UFT. São as instituições que a pessoa está afiliada. Se você está fazendo a pós-graduação em outro lugar, você vai e coloca outra. É interessante a gente colocar todas elas que a gente tem o vínculo, né? Mas se você está em uma pós-graduação e não tem mais vínculo com a instituição anterior, aí você coloca só o da atual. No meu caso aqui que eu coloquei de exemplo, eu tenho um vínculo com as duas, então coloca as duas, mas podia ser só uma também, né? Unir. País, você vai colocar o seu país, você vai selecionar aqui, né, e colocar o Brasil. Aí você vai colocar aqui o seu e-mail. Simples, o e-mail, você vai, o nome de usuário, você vai escolher o nome. Aqui é interessante porque é o seguinte, essas revistas, todas elas, diria que internacionalmente falando, elas não têm tanto nome de usuário, né? Para quem usa Twitter, você vai e coloca seu nome lá, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Tássio, que está aparecendo na tela. Se o Tássio for lá no Twitter e colocar THASSIO, já vai ter outra pessoa usando. É muito provavelmente, porque é um username simples. Aqui não, aqui a gente está falando de uma revista que tem poucas pessoas, né? Pesquisadores, talvez tenha uns 500 só, que são poucos. Então você pode colocar o seu próprio nome. No meu caso, todos os cadastros que eu fiz até hoje, eu coloquei só o primeiro nome. Mais fácil para lembrar. Né? Fica mais bonito também. Você coloca lá Wilson 3, 4, 5, 2, 1. Aí fica aquela coisa grande, talvez pode ser que você esqueça isso daí depois. Então coloca só o seu primeiro nome, né? Já normalmente eles vão aceitar. Você vai escolher uma senha também, tranquilo. Aí você vai concordar com os termos, né, da revista. Você vai ler depois, se você tiver interesse. Muita gente não lê, eu confesso que eu mesmo não li, mas eles vão só dizer que vão coletar o seu e-mail, vão mandar e-mail para você, aquela coisa toda. Você vai e marca aqui. Você vai desejar ser notificado por novas publicações, de repente a revista publicou nova edição hoje. Você vai e clica aqui, que é para você saber que saiu uma nova edição. É bom você ter esse hábito de leitura, né? Então, você é um médico, um engenheiro, você vai ficar olhando de vez em quando para saber qual é a tendência. De repente inventaram algo novo e você não sabe ainda. Então, quando você é avisado pelas revistas, você vai ter mais essas notícias. Sim, eu gostaria de ser contratado para avaliar submissões. Como que funciona isso aqui? Se você marcar essa opção, significa que eles vão te escolher como revisor. Daqui a pouco eu vou falar dos revisores, mas só para adiantar. Revisores são pessoas que não vão ter a identificação de quem fez a pesquisa. Eles vão pegar a pesquisa sem nome nenhum, só com o título e o texto, e vão ver se é bom ou não. E eles vão fazer lá, vão dizer o parecer deles. Olha, eu gostei, olha, não gostei. Não, esse aqui não tem nada a ver com a revista. Se você escolher seu revisor, eles vão te mandar. E é bom que você tenha essa oportunidade, porque você vai, além de você ganhar também créditos, né? Você pode colocar no seu currículo depois que você foi avaliador, etc. É interessante que você desenvolve a leitura também, né? Você começa a avaliar o trabalho dos outros para saber se está bom ou não. Uma coisa bem essencial, pessoal, é mais fácil você avaliar do que você escrever. É mais fácil você saber o que está errado ou não do que você pegar e fazer todo aquele procedimento. Então, mesmo por prática, vocês coloquem o que vocês querem avaliar. E aí vocês coloquem a área, né? Por exemplo, psicologia é uma área. Aí já até aparece aqui os tipos de psicologia. Deixa eu descer mais a tela. Psicologia. Aí vai aparecer os tipos de psicologia que essa revista tem.
Ah, eu gosto de psicologia educacional. Você clica, aí ele escreve outra se você tiver outra. Ah, eu gosto de educação. Falar sobre educação. Se alguém me mandar um trabalho sobre educação, eu vou saber dizer se está bom ou não. Aí você vai ver os tipos de educação que tem aqui. É educação ambiental, bem interessante, né? Educação ambiental, a pessoa talvez domine o tema, ela coloca aqui. Aí você vai escrevendo aqui, né? Você é livre para escrever, acho que umas 10 vezes. Depois que você faz isso, você apenas clica em cadastrar. Aí ele vai demorar um pouco a carregar e pronto, você está cadastrado na revista. Quando você estiver cadastrado, você vai lá em cima e clica em acesso. Aí no acesso você vai colocar o seu nome de usuário e depois você vai colocar a senha. Aí você, se for o seu computador, você clica aqui, mantenha-me conectado. Que aí toda vez que você entrar, você não precisa digitar a senha. Aí você clica aqui em acesso. Quando você clicar, ele vai passar lá para aquela página que estava no início, olha só. O logo aqui do OJS, né, o jornal aberto, e todos eles têm esse mesmo formato aqui, né? Arquivo, fila, enfim. Aí aqui a gente vai ter um artigo que eu mandei recentemente, olha só. Daqui a pouco a gente vai ver o passo a passo de mandar um artigo. Eu mandei um artigo, inclusive, em inglês. Eu mandei isso aqui no começo do ano. Nem tinha pandemia ainda. E eu mandei esse outro aqui, a Depressão nos Dias Atuais, em conjunto com a Natália. Eu mandei fazendo a última oficina de publicação científica. Quando aparecer esse um aqui, ó, tá vendo? Tipo uma caixinha de diálogo e um, significa que o avaliador da revista, o editor, ele já viu o meu trabalho. Então ele coloca aqui discussão aberta. Significa que ele já está ciente de que eu mandei. Esse outro aqui, como não é arquivo de nada, mas ele por algum motivo colocou que está discutindo, mas não está. Não tem nada dentro desse artigo aqui. Todos eles vão ter uma identificação de número, olha só. No começo do ano, o meu trabalho era duzentésimo, eu não sei falar esse nome em ordinal, né? Mas é esse número aqui, no começo do ano. 6 meses depois, olha só, já estava no 343. Então significa que mais pessoas mandou depois de mim. Se eu mandar agora, vai aparecer um número mais alto também, porque esse aqui já tem 2 meses. E aqui vai estar a sua submissão. Mas basicamente é isso, né, que você precisa saber inicialmente sobre a questão do cadastro. Agora vamos ver ali mais coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês vão registrando aí, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre dúvidas. Mas basicamente é esse processo. Você fez o cadastro e agora você vai conhecer aqui outras plataformas. A gente tem o famoso Lattes, né? Recomendo vocês que deem uma olhada no Lattes. O Lattes ele é a nossa identidade profissional, é o nosso currículo profissional. No Lattes vai ter tudo que a gente fez academicamente, congresso, reunião, mesa redonda. Essa oficina que vocês estão agora, vocês vão colocar lá. É o Caminho da Publicação Científica. Fui participante. Né? E aí você já vai estar aumentando o seu currículo, né? Dando mais aspectos legais para ele. Vai ter tudo, sua especialização, sua graduação, o que que você fez, o que que você deixou o que que você não está fazendo. Vai ter muita coisa lá bem interessante. Você pode ir lá na plataforma mesmo, deixa eu colocar aqui também bem rápido, plataforma Lattes, você vai digitar no Google, é o primeiro que aparece. Aí você vai, cadastra o currículo, depois a gente pode falar sobre isso, porque é um processo longo. Cadastra ele e depois você vai atualizar para ficar mexendo nele, né, quando você quiser. Ou você pode também buscar o currículo de alguém, né? Toda publicação que você fizer, você pode vinculá-la ao seu Lattes. Então, assim, você acabou de publicar lá sobre depressão e ansiedade. Vai lá no seu Lattes e coloca artigo tal, revista tal, número tal. E aí a pessoa que olhar o seu currículo vai ver essa publicação. Vamos ver, por exemplo, de algum professor aqui. Eu vou escolher o meu orientador do mestrado. Eu já falei com ele previamente, então vamos escolher ele aqui. Olha só ele aqui, tem dois José Lauro. Deixa eu fechar aqui. Tem um aqui que estudou na Federal do Maranhão, né? Então não é esse que eu estou procurando. Estou procurando um que é doutor em educação, que é esse cidadão aqui. Vamos abrir o currículo. Tudo que ele fez na vida dele, cientificamente falando, vai estar aqui. Fala sobre um resumo que ele mesmo escreveu. Então, assim, vai ter a formação dele, né? Doutor em Ciências da Educação. Vai estar tudo aqui. Aí quando você desce lá embaixo, vamos lá, vai aparecer ali as publicações que ele já fez. Olha só. Tem essa seção aqui no Lattes, produções. Produção bibliográfica. Artigos completos publicados em periódicos, ou seja, em revista. Olha só, cada número aqui é uma publicação diferente. Aí a gente tem esse número DOI, significa documento, o O significa objeto em inglês e o I, identificador. Então, DOI. É o link do artigo, só que ele é um link especial, ele não é um link como aquele que a gente está habituado, ele é um monte de número.
Então, olha só, o cara publicou 13 trabalhos até hoje, né? Várias revistas aqui. Só que ele também publicou livro, então vamos ver quantos livros que ele publicou. 7 livros. Texto em jornal, publicou 3. Então, tudo que ele fez de publicação científica vai ficar no Lattes dele. É interessante que vocês têm. Se vocês vierem aqui e colocarem o nome do professor de vocês, que vocês gostam, vocês vão encontrar informações sobre eles. Aí vocês podem, por exemplo, ir lá e ver o que, que seu professor está pesquisando. Ah, meu professor está falando sobre medicina do trabalho. Aí você vai olhar lá e ver o que, que esse cara está escrevendo. Você procura as publicações dele ali e vai ter uma noção do que fazer quando você tiver esse contato. Muito interessante a questão do Lattes, né? A gente pode fazer uma oficina só falando sobre isso, mas a gente não tem tempo, né? Então vamos lá, o Orcid. Está sendo uma tendência bem grande, toda revista está pedindo Orcid. Mas professor, o que, que é isso? Vamos lá no Orcid. Você digita no Google Orcid, é o primeiro que vai aparecer, olha só. É um site que está em inglês, mas você pode ir lá no cantinho da página e colocar em português, para você poder acompanhar de uma forma melhor. Vamos lá, vamos ver se vai traduzir aqui, porque ele também depende da velocidade da internet, eu acho. Deixa eu recarregar. Talvez é porque ficou muito tempo com a janela aberta, vamos ver. Mas na hora que você coloca em português, tudo isso vira português. E é o mesmo procedimento, você vai fazer um cadastro, colocar o seu nome, colocar o seu e-mail. Vamos lá. Olha aí, traduziu, pronto. É para pesquisador, para organização, no seu caso você é pesquisador, mas você vai fazer um registro. Faça login ou então registro. Você vai clicar aqui e vai fazer o registro. Ó. Você vai colocar o seu e-mail. Perdão, você vai vir aqui registrar primeiro. Aquele link já é para quem já tem o link. Já já eu falo sobre ele. A minha internet não está ajudando, mas basicamente, pessoal, esse Orcid, ele é um número. Depois que você fizer seu cadastro, ele vai gerar um número bem grande lá de 16 dígitos. Algumas revistas, eu diria que pelo menos 70% elas estão pedindo esse número. Então você vai mandar o trabalho e depois você vai colocar o número, né, do seu Orcid. Esse número lá ele vai ter as informações bem parecidas com o Lattes, só que de uma forma mais resumida. Então, se por exemplo eu coloco meu nome aqui no Google, vamos ver o que, que acontece. Olha só, eu coloquei meu nome no Google. O primeiro que aparece é o escavador, que já já vou falar, e o segundo já é o Orcid. Olha só o tamanho do meu Orcid. Esse tanto de zero aqui, 1, 9, 2. Então eu mando esse número aqui para a revista e ela vai ter ali o acesso às minhas informações de uma maneira mais prática. Resolvi falar sobre ele porque realmente ele está sendo bem pedido. Já tem umas 3 ou 4 revistas que eu mandei recente que eles estão pedindo Orcid. Então é interessante. Né, você, na hora que você está publicando, vai tá pedindo a Orcid, aí você não faz ideia do que é. Então você já está sabendo que é apenas um cadastro que vai ter suas informações. Bem simples também. Tem o LinkedIn, que é aquela rede social, né? Vai ter ali oportunidades de emprego, enfim, vai ter várias possibilidades ali, é uma rede social. Tem o ResearchGate, que é um site em inglês também, mas ele é voltado aí para doutorandos, né, mestrandos, mas é um site interessante. Sem você se cadastrar nesse ResearchGate, vai estar a sua publicação lá. Mas não precisa então você se cadastrar, mas é interessante que você se cadastre para você ter acesso, né, ao que está acontecendo lá. Vamos escrever aqui, por exemplo? Não. Se eu coloco o meu nome seguido de ResearchGate, vai aparecer aqui esse site. E vai estar aqui nele, olha só, tudo que eu já escrevi. O último artigo publicado em julho de 2020, né, ansiedade em pessoas do ensino da graduação, ansiedade e depressão. Ansiedade infantil, também foi um capítulo de livro, com o professor Jean Bruno. Tratamento de sintomas de ansiedade. Então, ele vai reunir os seus trabalhos. E é também um ótimo lugar para você pesquisar as coisas. Lá no início do ano, eu mostrei para vocês ali ainda há pouco, olha só. No início do ano, eu escrevi sobre tipos de intervenção em crise. Em algum momento aqui eu falei de Covid-19. Mas eu estava aqui mais ou menos no final de janeiro, em fevereiro. Então, não tinha muita coisa sobre Covid-19 no Brasil. Então, eu vim nesse site aqui e encontrei artigos de tudo quanto é jeito. Né? A comunidade internacional falando sobre a Covid, falando sobre o tratamento da psicologia. Então, é um ótimo lugar que você vai encontrar essas pesquisas. Aqui do lado, a gente vai ter o nome das pessoas que são frequentes, né? Pessoas com quem eu fiz pesquisa. Tá aqui o Jean, tá o Daniel, tem um professor da UFT, tem uma fonoaudióloga, tem a dentista e tem uma psicóloga também, a Raquel. Bem interessante também, é uma maneira bem prática de você aparecer aí na internet como pesquisador.
E a gente tem o escavador, né? O escavador, o que é que o escavador é, pessoal? Algumas pessoas já me perguntaram como é que cria um escavador. Você não cria um escavador. O escavador, ele é o indexador. Sabe por quê? O Lattes, ele é uma plataforma quase que oculta na internet. Dificilmente tem um jeito, mas é bem complicado. Tem que ser uma pesquisa bem aprimorada. Dificilmente eu vou encontrar informações do currículo Lattes na internet. Não tem como, porque não é indexado. Para mim encontrar informações do Lattes, eu tenho que vir aqui buscar currículo e procurar. Porque se eu jogo no Google, não vai aparecer. O escavador, o que, é que ele faz? Ele retira essas informações do Lattes e joga na internet para todo mundo ter acesso. Então ele indexa o conteúdo, né? Então aqui, tudo que está no meu Lattes vai aparecer aqui, ó. Olha só o que eles escreveram aqui. Informações coletadas no Lattes no dia 20/6/2020. Então, para facilitar o acesso, esse site aqui ele existiu com esse propósito. Ele vai trazer aquelas informações lá. Assim, se eu quiser pesquisar, por exemplo, sobre alguém, né, de repente eu acabei de conhecer um psicólogo, um médico, quero saber mais sobre ele, eu posso escrever lá o nome da pessoa seguido de escavador. E aí eu vou ter esse acesso mais fácil, né, mais tranquilo de fazer acesso. Porque algumas pessoas não sabem realmente mexer no Lattes, né, precisa de uma paciência, algumas pessoas querem uma informação mais rápida. Por exemplo, outro dia eu estava lá no estágio e aí os alunos queriam saber o nome de uma psicóloga que tinha falado lá com a gente. Então, assim, para não ter que ir até ela perguntar, ou então o Lattes, talvez está mais inacessível, é só jogar no Google. Coloca parte do nome da pessoa escavador. E aí você vai vir aqui e vai olhar, olha, esse Wilson que eu estou procurando, ele é especialista em terapia cognitiva, então é realmente esse. Porque pode acontecer de aparecer uma pessoa com anônimo, né? Duas pessoas com o mesmo nome. Então você olha aqui e vai ver, olha, realmente o cara é psicólogo, é esse aqui que eu estou procurando e não aquele outro. Então é um jeito mais tranquilo. Esse site aqui, olha só, ele está baseado em uma lei. Então tem uma lei aí que ela diz que não tem problema nenhum de trazer essas informações, desde que eles não alterem. Mas se você quiser tirar o seu nome daqui, você pode clicar em remover informação, mandar a foto lá do seu documento, provando que é você, e eles excluem. Mas eu não aconselho excluir não, porque é uma visibilidade que você tem, né? Então, as pessoas escrevem seu nome no Google, vai aparecer ele ali primeiro. É interessante, então, que as pessoas tenham esse acesso na sua, enfim, da sua carreira aí, das suas publicações. Basicamente, é isso que a gente precisa saber sobre essas redes aí. Agora vamos entender como é que funciona o processo de revisão por pares. A gente tinha falado lá no início que vai falar sobre isso. Revisão por pares, do inglês peer review, é um processo que consiste em submeter um trabalho a um periódico. Esse periódico ele vai ser um periódico sério. Você não vai também mandar seu trabalho para qualquer lugar. Porque se a gente faz isso, a gente vai acabar queimando a imagem profissional da gente. Escolher uma revista boa. Que ainda vou falar sobre esse processo de escolha. Né? Vai ter normalmente 2 ou mais especialistas na área. Lembra que lá quando você está fazendo o cadastro, você colocou lá educação, colocou psicologia? O editor da revista vai procurar pela palavra-chave. Ele vai escrever educação e vai aparecer o nome de todos aqueles que se candidataram a avaliar trabalhos. Então, 2 pesquisadores que têm essa especialidade declarada. E aí eles vão ler e vão avaliar esse trabalho e vão fazer comentário crítico. Ali eles vão dizer se esse trabalho está adequado, eles vão ver se as informações estão corretas. Então fala assim, 95% dos homens são agredidos por mulheres. Aí o cara vai ler, não, peraí, isso aqui não faz o menor sentido. O cara colocou isso aqui, tá errado. Eles vão ver e vão avaliar. Aí eles vão decidir se o seu trabalho ele é favorável, não favorável ou então favorável com modificações, né? Então eles podem até dar algumas dicas também nesse momento, vai depender da pessoa que está avaliando, mas ele pode falar, olha, seria interessante você falar mais sobre isso. E aí você já vai ter essas críticas e vai construir um trabalho ainda melhor e depois você vai fazer todos os procedimentos novamente. Antes da gente passar lá para a questão dos 5 passos, que são os 5 passos da alegria que eu coloquei ali, vamos ver uma coisa aqui interessante. Vamos lá na revista Educação, Psicologia das Interfaces e vamos verificar o que acontece aqui nessa revista. Olha só, está dizendo aqui que a edição atual, versão 4, número 3 de 2020, foi publicada no mês 9. Então, olha só, é recente, né? Eu falei para vocês que tinha que saber se a revista estava ativa. Essa aqui, ela está ativa. Então, 2 meses atrás, um mês atrás, perdão, ela já estava publicando. Então, ok, dá para me mandar para ela. Aí aqui eu vou ver o editorial, que é um resumo de todos os artigos. Você pode clicar em PDF, ele vai baixar. Aqui vai estar todos os artigos, vai estar dividido por seção. Ó. Em educação, tem esse tanto de artigo aqui. Ó. Tem o nome do pesquisador, o título. Só clica nele e ele vai te levar para a página da pesquisa. Em psicologia, a gente tem esses aqui. Inclusive,
Olha só, o professor Vinícius está aqui, ele acabou de publicar nessa revista. Então, você vai ter aqui o nome dos pesquisadores e os links para você acessar. E interfaces, né, que seria ali outras áreas. Aí, bem aqui embaixo, normalmente vai estar bem visível, né? Você não vai ter que procurar muito, vai estar falando um pouco da revista. Aqui está dizendo que ela publica a cada 3 meses. Opa, 3 meses, vamos lá em cima. Publicou no mês 9. Então, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12. Em dezembro, eles vão publicar de novo. Isso significa que se você mandar o seu trabalho agora, possivelmente eles vão publicar em dezembro. Até dezembro eles publicam. Então, assim, é bem tranquilo. 3 meses é tranquilo. Tem revista que vai dizer que publica semestralmente. Então, é 2 vezes por ano. Então, você manda em janeiro e em julho, né, eles vão ver se publica ou não. Se não publicar, você vai ter que mandar para outra revista. Agora, um detalhe importante. Se você mandar sua pesquisa para uma revista, você não pode mandar para outra. Você manda para aquela e deixa apenas lá, até que eles digam que não vão aceitar. Ó, não vão aceitar essa pesquisa. Aí sim você considera outra. Jamais envie a mesma pesquisa para dois periódicos diferentes. Não pode fazer isso, é contra as regras, né? Não é legal fazer isso. Já pensou se as duas aceitam? A gente está falando de propriedade intelectual, de pesquisa, de escrita. Então vai ficar como se uma revista tivesse roubado da outra, então você mesmo tivesse roubado de si. Fica uma coisa bem bagunçada. E é muito mal visto mesmo. Não é bom fazer isso. Existem poucos casos onde a gente vai ver a mesma pesquisa em dois lugares. Por exemplo, a UFT ela tem um repositório. Todo mundo que faz as monografias vai para esse repositório. Além disso, o cara pode pegar aquela mesma pesquisa e mandar para alguma revista. Aí a pesquisa vai estar no repositório, que é oficial, não seria como uma publicação, mas é oficial, e uma revista. Mas são casos muito específicos, né? A gente não vai se concentrar nisso ainda. Então, 3 meses é ideal, né? Tem umas que vão publicar a cada 2 meses, vai depender da revista. Quanto mais elas mantêm esses critérios de periodicidade, né, elas vão ficando com mais qualidade. Então vai ter umas que publica 2 vezes por ano. Só que a qualidade delas é excelente, comparada a essa daqui que é só trimestral. Então a gente tem que avaliar isso também. Ela vai falar aqui que é sem fim lucrativo, vai dizer que ela é de acesso aberto, ou seja, qualquer um pode mandar, não vai pagar nada por isso. Porque tem alguns que vão cobrar, por exemplo, para revisar o trabalho. Então você vai mandar, e aí eles vão mandar para aqueles pares lá, os pesquisadores. Eles vão fazer vão cobrar sobre isso, mas não é tão comum também a gente ver a revista fazer isso. E olha só, aqui tem o nome dela mais uma vez, tem o ISSN, que é como se fosse o endereço dela, o número dela, e aqui está falando Qualis B4. Lembra que a gente falou disso ainda há pouco? Vamos voltar lá. Olha só, Qualis B4 considera periódicos de média relevância. Então, é uma revista tranquila para acadêmicos, né? O acadêmico ele está ali no médio. Não que a pesquisa dele seja ruim, pessoal. Não pensem isso. Significa que é uma pesquisa que está em desenvolvimento. Né? Não se espera que um acadêmico descubra lá a cura da Covid, porque ele ainda está em formação. Espera-se esse tipo de pesquisa para pesquisadores aí que já estão há muito tempo fazendo pesquisa sobre o assunto. Então, no ano de 2019, ela era B4. Aí vamos em outra revista aqui agora, Revista Amazônia. Bem parecida, tem o mesmo sistema. A edição atual é número 3, né, versão 8. Foi publicada no mês 9, olha só, mês passado também. Significa que se eu mandar trabalho para cá, rapidamente eles vão publicar também, porque tá ativa. Vai estar aqui, né, os links, pra vocês pesquisarem. Só que aqui não apareceu aqui embaixo, olha só, o Qualis da revista. Você vai ter que ir em outro lugar procurar, vamos ver. Normalmente está na seção sobre, ó, sobre a revista. Aí você vai ter submissão, que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer. A equipe editorial, quem que é os responsáveis pela revista. Declaração de privacidade também em relação à propriedade intelectual e o contato. Sobre a revista, vamos clicar aqui para ver o que acontece. Tem aqui o número dela, tá falando aqui quase a mesma coisa, né, que é uma revista de acesso aberto e tal. Vamos procurar o Qualis dela aqui se tem. Olha só, eles aceitam revisão da literatura, né? Eles aceitam relato de caso, eles aceitam pesquisa empírica, ou seja, com seres humanos ou dados de seres humanos. Então é aberta para muito tipo de pesquisa, né? Já é um espaço maior para a gente. São trimestral, publicadas anualmente. 4 edições da revista. O idioma que eles aceitam, português, inglês e espanhol. Então, se você tiver o hábito, né, desses contatos assim exteriores, você pode escrever em espanhol, em inglês, que você aumenta a qualidade da sua pesquisa também. Aqui vai falar do foco da revista. Toda revista tem um foco. Não é porque a revista de psicologia que ela vai publicar algo sobre musicoterapia, um exemplo, né? Depende. Se for uma revista de psicologia da saúde, eles não vão aceitar. Ainda que eu queira falar de saúde em algum momento.
Vamos ver aqui. Aqui ele está pedindo a estrutura, que é o título, né? O resumo, enfim. Isso daqui cada revista também vai pedir o título de um jeito. A gente vai falar sobre isso agora. Mas eu estou procurando aqui agora o Qualis dela. Vamos ver aqui. Tá falando aqui sobre a submissão. Não tem no Qualis dela aqui, também na seção sobre. Vamos ver aqui. Aqui está a equipe. Não ficou muito claro aqui qual que é o Qualis da revista, mas eu acredito que é B3, B4. Tá nessa faixa aí. Elas vão evoluindo com o tempo. Eu lembro que na época que eu era acadêmica, ela estava no B5. Aí foi evoluindo, né? Claro que para melhor. Bem tranquilo também, tem um foco dela, que é Ciências da Saúde. Tem outras também, olha só essa outra aqui, vamos ver? Saúde em Redes, é uma revista bem interessante também, eu descobri ela recente. Vamos ver aqui. A revista Saúde em Redes foi classificada pelo Sistema de Qualidade da CAPES, que é o Qualis, né? Em 2016 como B1 para ensino, B4 para enfermagem e para psicologia, saúde, etc., B5. Então, olha só, isso aqui detalhou bem. Porque tem revista que vai ter uma qualidade diferente. A revista ela é ótima em medicina, não é boa em psicologia. Ou então é ótima em psicologia, não é boa em educação. Na relação da qualidade dos trabalhos. Então, isso aqui ela está falando que cada um vai ter um. Se você mandar algo para ela de educação, de ensino, você vai ter um Qualis B1 que é muito bom. Quanto mais próximo de A, melhor. Ótimo, né? E olha só, lembra que eu falei para vocês dos indexadores, que são aqueles sites que aumentam o impacto da revista? Essa daqui ela tem o Latin Index, tem o Diadorim e tem o Doage, né? Que são plataformas aí que elas vão divulgar trabalhos. Tem a Cielo também, que é a mais conhecida, tem outras aí bem interessantes também. Vamos olhar aqui a revista Êxitos da UFOPA. Uma revista de educação também bem legal. Vamos ver lá, porque eu lembrei agora dela aqui e ela tem mais indexador ainda. Olha só, o sistema é o mesmo, lá em cima está acesso, mesmo desenho, mesma coisa, bem tranquilo de usar. Aí se a gente descer lá embaixo, vamos lá. Cadê? Não, vai estar na seção sobre a revista mesmo. Algumas elas vão ter aqui mais informações. Revista da Universidade Federal do Oeste do Pará, vai estar aqui o que eles precisam que você faça. Dever do autor. Não é aqui ainda, mas olha só, aqui tem bases indexadoras, é isso que eu estou procurando. São sites que vai ter essas publicações. Então, sua pesquisa não vai estar só nesse site, ela vai estar também nesses aqui, ó. Tem a Base, né? Tá em inglês aqui, um indexador internacional. Vai ter vários aqui, vai ter o sumários.org, que é bem conhecido também no Brasil, bem tranquilo. Livre, que são revistas de acesso livre. O Educ, que é metodologia Scielo. O Diadorim também, o Doage também, o Google Escola. Olha só, aquela primeira que a gente viu, vamos lá, não tinha, não estava lá no Google Acadêmico. Então, se a pessoa for procurar a sua pesquisa no Google Acadêmico, ela não vai achar. Mas se ela procurar aqui dessa revista, ela vai achar. Tem o Latin Index também, que são outros bem interessantes. A revista que a gente estava olhando em questão, ela tem essas aqui, ó. Ela tem a Associação Brasileira de Editores Científicos. Todos esses sites aqui, a sua pesquisa vai aparecer. Então, quanto mais, melhor. No entanto, a gente tem que ver a qualidade deles. Se for Cielo, só a Cielo já é melhor do que todos eles aqui, né? Vamos dizer assim, porque ela é mais ampla. Mas é interessante também que a gente tenha enfim, essa qualidade, essa oportunidade. Agora, vamos voltar lá onde a gente estava. 5 passinhos da alegria. Eu coloquei aqui esse bonequinho dançando. Né? Vamos ver aqui como é que funciona os 5 passos da alegria. Depois que você já tem tudo escrito, você já escolheu a revista, né? Aliás, sobre a escolha da revista. Deixa eu só olhar aqui no chat, só para mim fazer um exemplo mais prático. Só um minuto. É, tem muita gente da medicina aqui, engenharia civil, pedagogia é interessante. Eu dou aula também no curso de pedagogia. Vamos lá na pedagogia? Então coloca aqui, vamos pesquisar no Google mesmo. Coloca assim, revista de pedagogia. Aí você até pode colocar o Qualis. Qualis
B5, B4, vamos colocar B4, que eu tinha falado ainda há pouco, né? Você coloca uma pesquisa normal no Google, ela vai te retornar esse tanto de revista aqui. Tem a pedagogia da Unibave, eu acho que é Unibave, porque é brasileiro, né? Revista da Faculdade Adventista, revista de pedagogia, classificação de periódicos. Aí você vai olhar cada um desses aqui para saber qual que é o mais interessante, né? Vamos olhar o primeiro? Vamos ver qual que é essa revista aqui? Eu não conheço essa revista. Unibave.net. Aí você clica lá e vai ler. Vamos ver o que que ela fala aqui. Ó, a revista é bem legal pelo jeito. Ela tem Qualis A2, Qualis A1. Muito interessante. Mas aí vai. Ah, não, perdão. Esse daqui, na verdade, são outras revistas. Então você entra na revista de pedagogia e eles vão te dar esse tanto de informação aqui, pelo visto. História da educação, pedagogia histórica, diálogo educacional, educação unicinos. Deixa eu ver aqui uma mais interessante aqui. Diálogo de Maringá. Eu acho que eu lembro dessa revista aqui. Então, eu acho que vai ser redirecionado para o site. É uma pesquisa mesmo, pessoal. Vocês vão olhar para ver qual que vocês acham mais interessante. Aquela revista Saúde em Redes, eu encontrei ela justamente porque meu trabalho foi recusado em uma revista de psicologia. Aí depois pesquisando eu encontrei Saúde em Redes, eles aceitavam o tipo de trabalho que eu tinha, e aí eu acabei mandando para lá, é bem, bem legal. Só que é um trabalho maior, né? Você vai ter que escrever tudo de novo praticamente para poder colocar lá. Olha só, essa revista ela já é toda diferente, ó, o negócio lá atrás se mexendo, encontra um artigo. Pode ver que o desenho aqui é totalmente diferente, então eles não usam o Open Journal Systems, e se usar ele é todo modificado. Vamos ver. Os indexadores, ó, uns indexadores totalmente diferentes. Bem diferentes daqueles que a gente acabou de ver, mas tem aquele DOAJ também, o Open Access. Bem legal. Aí você vai ler sobre a revista. Vamos lá na seção sobre. Deve ter em algum lugar aqui, ó, sobre nós. Então você clica, missão, política editorial. Você vai ler isso daqui tudo, ó, que é pouca coisa, na verdade. E vai ver qual que é a proposta da revista. Se essa revista, o qualis dela é bom, se ela publica diariamente, com certa frequência. Ela está falando aqui que publica 3 números por ano. Bem interessante. Talvez publique um no começo do ano, outro ali mais ou menos em maio, talvez, e o outro em agosto. Talvez é assim que funciona. Porque assim, se for no começo do ano e no final, fica praticamente perto uma da outra. Então acredito que não seja assim. Mas vocês vão ler aqui e vão saber se a revista é boa. Beleza, professor, escolhi a revista. Já quero mandar para uma revista, eu vou deixar aqui aberta, porque fica um exemplo mais prático. Mas cadê aqui o negócio, meu Deus? Cadê aqui? Não, não é aqui não. Revista Educação, Psicologia e Interface. Vamos supor que você escolheu essa aqui. Você leu. Essa daqui é uma revista do Peru. Olha só, ela é bem parecida também. Mas vamos supor que você escolheu essa aqui. Aí a gente entra nos 5 passinhos da alegria. Você procurou no Google, você analisou, você viu que aquela revista lá ela era interessante. Aí você vai dar uma lida nos trabalhos. Né? Dá uma lida lá para ver como é que funciona, como é que os outros pesquisadores publicaram. O jeito que eles escreveram, o tamanho dos parágrafos, a organização do texto. Isso tudo é interessante. Aí, perdão, eu já ia esquecendo aqui, mas também tem a questão do template. Não podemos deixar essa parte passar. Cada um, né, vai ter um formato de escrita, mas normalmente eles seguem um padrão. Dê uma lida nos artigos e vê se eles estão naquele padrão lá e tente escrever naquele estilo. Claro que sempre escolhendo antes a revista, né? Não deixa para escolher a revista depois não, porque é mais ruim. Aqui ele está falando que tem um template, né? Vamos ver o que é o template? Ó, clique para fazer o download. Você clica aqui e ele vai fazer um download. Template 2020. Você vai abrir o documento e aí vai ter o desenho da revista, o jeito que o seu artigo vai ficar depois. Ou seja, você vai pegar a sua informação e jogar aqui em cima. Ou então você pode ir escrevendo já em cima, né? Por prática, eu gosto de fazer isso. Eu abro o template e já vou escrevendo, editando, fica mais fácil. Olha aqui, é esse o formato final da revista. Daqui a pouco a gente vai ver como é que fica uma publicação feita. Né? Uma revista bonitinha, olha só, o número aqui, depois eles modificam, né? O título em português, você vai fazer o quê? Você vai vir e escrever assim, porque aí não tem risco de você errar. Durante muito tempo, eles mandavam só um documento em branco. Tipo assim, aí você tinha que escrever lá em cima e acaba que você não sabe o tamanho da letra, o formato, a organização do texto. Por exemplo, autor. Como que eu vou saber que o autor tem que ficar daquele lado ali? Então, são coisas que é necessário você saber. Título em português, você cria o título aqui. Né? Engenharia neurológica. Será que existe isso? Enfim, você vai falar sobre isso. Título em inglês é o mesmo título aqui, só que em inglês.
E tomem cuidado, vocês não podem escrever tipo assim, em inglês errado. Porque esse título aqui vai ser o localizador do seu artigo. Então, se você estiver falando, por exemplo, de envelhecimento, se você coloca lá no Google Tradutor, se eu não me engano, vai aparecer aged. Que eu lembro que outro dia eu estava fazendo a pesquisa e apareceu aged. E não é aged. A palavra para envelhecimento é elderly, é algo assim. É envelhecimento. Vamos ver como é que aparece lá. Aging. Só que a palavra que a gente quer não é aging. A palavra que a gente quer é elderly. Vamos escrever elderly aqui em inglês? Eu não lembro como é que é escrita. Vamos ver se é assim. Olha só, é desse jeito aqui mesmo. Idosa, idoso. Então, se eu escrevo aging, né? Eu vou estar escrevendo ali, eu posso estar escrevendo sobre outro tipo de temática ali, né? Vai acabar aparecendo outros resultados. Quando alguém for pesquisar lá, querer saber da minha pesquisa, vai ter essa incoerência aí. Então, tem que ter muito cuidado. Nome aqui, você está vendo que tem autor, qual autor, qual autor. Essa revista é específica, elas aceitam só 3 pessoas. Algumas vão aceitar 5, outras vão aceitar, enfim, vários, né? Mas normalmente é de 1 até 5 pessoas no máximo. Então você se reúne com seus colegas, todo mundo escreve junto e publica, bem interessante. Resumo, vai estar aqui o estilo do resumo, você só vai substituir essa informação aqui que eu selecionei pelo seu resumo. As palavras-chave, você vai tirar isso que está escrito aqui e colocar as suas palavras-chave. E a mesma coisa em inglês também, você vai colocar o resumo em inglês, palavra-chave em inglês. Introdução, como que eles querem que seja a introdução? Desse jeito aqui, ó. Eu não posso pegar isso aqui e fazer isso aqui, mudar, por exemplo, a ordem. Não pode, tem que ser do jeito que está aqui. Só escrevo minha informação aqui por cima, com essa letra aqui, ok. Preencho tudo isso que está aqui com as minhas pesquisas, meu material, meu método. Beleza. Referência bibliográfica, essa daqui ela pede a BNT. E ela até deu exemplo aqui, coloca o sobrenome, o nome da pessoa. Tem algumas que vão querer que no lugar do nome seja só as iniciais, então M.G. Isso vai depender da revista. Basicamente é isso, pessoal. Sobre template, cada uma vai oferecer algum. A revista Amazônia também da Unig, ela oferece o template, para vocês fazerem o download lá. Aí, pessoal, beleza. Professor, terminei agora. Tá no jeito de enviar. São os 5 passinhos da alegria. Vamos ver como que funciona esses 5 passinhos da alegria. Revisando o artigo. É interessante que depois que você escreva, você mande para alguém. Né? Pode ser um professor, pode ser um colega, porque ele vai fazer uma leitura inicial. Ele vai saber se tem algum erro ali de escrita, um erro de concordância, se está faltando uma crase, se tem a acentuação correta. E normalmente quando a gente está escrevendo, a gente não percebe, pessoal. O cara pode ser especialista, doutor, não percebe. O erro é uma coisa, o erro na escrita é uma coisa que é quase um fenômeno. Você escreve ali e aí você não passa ali um erro despercebido e só outra pessoa que vai ver. É bom que você faça isso. Depois que a pessoa fizer, você vai mandar para a revista. Você vai fazer o seguinte procedimento. Vai lá no seu nome, clique em painel de controle. Vamos ver aqui, clicou. Aí vai estar dessa maneira aqui, certo? Aí você vai olhar aqui, ó, minhas missões. Missões é quando minhas submissões designadas. Aqui também pode aparecer aqueles artigos lá que eles pedem para revisar, vai aparecer nessa lista. Aí você vai buscar, se você quiser escrever alguma coisa, caso você tenha uma lista enorme aqui, você pode buscar para facilitar. Mas o que a gente quer agora é submeter, que são os 5 passos da alegria. Olhem aqui, nova submissão. Você vai clicar aqui em nova submissão. E aí, olha só o que eu falei para vocês. 5 passinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Qual que é o idioma do seu texto? Ah, professor, eu escrevi em inglês. Eu escrevi e aí meu amigo, minha amiga me ajudou a escrever em inglês. Porque lembre-se, não é um inglês qualquer, tem que ser um inglês correto. Né? Você coloca lá no Google Tradutor, ele vai fazer uma tradução, mas pode não ser específica. E aí, se uma pessoa que conhece a língua for ler, ela vai ver que seu trabalho está errado. Então, tenham cuidado. Algumas pessoas, inclusive, pagam pessoas formadas em letra para poder fazer a tradução, para ficar mais fidedigna ainda. E algumas revistas vão até exigir que você tenha o documento, né, de um formado em letras. Então, vai depender. No caso dessa daqui, eles não pedem esse documento. Você se responsabiliza. Seção. Essa revista aqui se chama Educação, Psicologia e Interfaces. Aí a gente tem a seção de educação, se a sua pesquisa for sobre educação, psicologia se for psicologia e interface se for interface. Ou ainda, dossiê temático. Algumas revistas colocam em um ano, por exemplo, durante um ano, uma edição especial. Por exemplo,
Eu acredito que está aberto ainda, mas vamos ver aqui a revista Capim Dourado, lá da UFT. Ela estava com um dossiê temático aberto sobre Covid-19. Então, a revista Capim Dourado, você vai clicar aqui, ela é bem parecida também com o que a gente já viu, só que é preto, ó, bem bonitão. Olha só o que eles escreveram aqui, ó. Dossiê. Relatos de experiência de extensão em tempos de pandemia da Covid-19. Significa que eles vão selecionar publicações só sobre aquilo. Nesse caso aqui, ele está falando de Paulo Freire e educação. Então, se você já tem ou quer escrever sobre Paulo Freire e educação, é uma oportunidade, porque a chance de ser aceita é muito alta. Né? São revistas específicas, são seções específicas. Aí vai ter um que vai falar sobre câncer, enfim, depende. E editorial, né? Mas o editorial ele não é muito usado por acadêmicos, não. Então a gente fica só nessas aqui de cima. Vamos supor que você escolheu educação. Beleza. Percebam que onde tem esse asterisco aqui é porque é obrigatório. Isso aqui é um checklist. Você tem a sua pesquisa todinha escrita, bonitinha, você já deu para o amigo ler, né? O professor ler. É bom que o professor leia, que ele tem uma visão mais crítica, né? Aí você vai ler isso daqui, ó. A contribuição que você está mandando é inédita? É inédita, professor. Eu que escrevi, né? Não tem ninguém que escreveu sobre isso daqui, sobre o mesmo texto que eu escrevi. Por exemplo, vamos supor que você tem um blog. Aí você colocou aquele conteúdo no blog, ou então no Face, em outro lugar. Então não é inédito. Você já colocou lá, outras pessoas já viram. Aqui você está se comprometendo de que é inédito. Não está sendo avaliada para publicação em outra revista, foi o que eu falei. Se você mandar para uma revista, tem que mandar só para ela e aguardar o parecer dela. Não mandem para outra. Aqui você está se comprometendo de que você está mandando só para ela. Você vai clicar aqui então. O arquivo da submissão está em formato Word, ou seja, você não vai mandar o PDF. Porque se você mandar o PDF, o cara não vai conseguir alterar. Então ele está pedindo para você mandar em Word ou então naquele outro do Libre, que é o editor de texto do Linux. É um arquivo editável. Então você vai clicar aqui para dizer que é. O endereço do link das referências vai estar informado? Porque assim, algumas normas de formatação não exigem que você coloque o link, a ABNT exige. Você vai colocar o nome da pesquisa que você publicou, perdão, que você pesquisou, e coloca o link que você encontrou essa publicação. Você vai estar se comprometendo aqui de que sim, você tem esse link. O texto tem espaçamento 1,5, fonte 12 pontos, itálico, etc. Isso daqui é que eu falei que era difícil. Antigamente ele dava o texto em branco e pedia, olha, coloca aí espaço 1,5, fonte 12. Aí a pessoa não tinha muito hábito e é muito complicado. Você pega um documento em branco até você deixar ele daquele jeito. Hoje em dia tem um template, você só coloca pelo template. Então isso daqui é automático. Você já vai marcar porque você escreveu no template, então entende-se que está certo. O texto segue padrão e estilos, né, requisitos das diretrizes para autores, né? Significa assim que você está se comprometendo de que aquilo que você está escrevendo está de acordo com o que a revista pediu. E aqui a revista ela tem um link só para isso. Vamos abrir esse link. Aqui ele está pedindo, é um texto enorme, por isso que eu não abri ele antes para ler, mas tá as informações aqui. Aqui ele vai estar falando que você vai ter que mandar a BNT, normas técnicas, você vai assumir a responsabilidade quanto ao conteúdo. Imagine que você coloca lá, alguém, em vez de colocar lá, é, o- os nazistas estavam certos. Coloca um negócio bem bizarro assim. Aí você é responsável, né? Na hora que, se eles publicarem desse jeito, se eles deixarem passar despercebido, e alguém apontar que você escreveu isso, vão vir atrás de você até mesmo criminalmente. Então tem que ter cuidado com o que a gente escreve. Não pode escrever qualquer coisa, e nem assim, coisas de preconceito, de racismo, não. Ainda que o que você for escrever tenha alguma fonte. Não é porque isso já foi falado em alguma pesquisa, em algum outro lugar, em algum livro, que você vai usar. Não, tem que ter o bom senso também. A gente sabe que a gente está no mundo passando por muitas mudanças e não cabe a gente fazer algum tipo de acusação desse tipo. Você vai ler isso daqui, né, basicamente vai estar as regras. Mas, como ele já te deu o template, né, não é tão necessário assim você ver essa questão de formatação. Beleza, você clicou aqui dizendo que sim. Em caso de submissão, há uma seção com avaliação pelos pares, exemplo, artigos, instruções disponíveis, assegurando a revisão cega. Foram seguidas. Aqui o que ele quis dizer aqui é o seguinte: ele quis dizer que essa pesquisa não tem sua identificação. Então, você lembra daquele artigo que estava lá, autor com autor? Você vai mandar um artigo em branco, você não vai colocar nada seu ali. Para a pessoa que for ler o trabalho, não saber quem é você. Esse é o objetivo. Quem vai saber quem é você é apenas o editor, então não se preocupem com isso. Quando você marca aqui, você está dizendo que não tem nenhuma identificação sua no artigo, na pesquisa que você está mandando.
O artigo foi estruturado no formato do template? Sim, você tinha um template, você fez um template. Porque se você não mandar o template, eles nem vão aceitar. Na hora que ele abrir lá e ver que é em branco, ele vai recusar. Opiniões e os conceitos emitidos são de inteira responsabilidade sua. Então você falou algo muito grave, né? Defendeu o aborto aí, falou um monte de coisa que é polêmico, você é totalmente responsável. Você vai clicar aqui afirmando que é. Declaro, então declaramos, se for mais gente, ter realizado a detecção de plágio e de autoplágio. O que acontece? Às vezes você escreve e aí você coloca assim, ó, o câncer atinge mulheres do norte do estado, do Tocantins, de um jeito mais violento do que do sul. Vamos supor que você escrevesse a seguinte frase: é obrigação sua ver se alguém não já escreveu isso. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou falar aqui uma frase aleatória. Vamos pensar aqui. A depressão é o maior problema de saúde pública do mundo. Depressão. Claro que tem software para isso, como por exemplo o farejador, mas vamos colocar no Google aqui. Olha só, parece que alguém já tinha falado isso, né? O site da Terra está dizendo aqui que a depressão é a maior causa de saúde pública do planeta. Então, não foi eu que inventei isso. Eu estou falando aqui que a depressão é o maior problema de saúde pública. Talvez eu até li alguma coisa e tivesse ideia, mas não foi eu que escrevi. Se não foi eu que escrevi, eu preciso citar, né? Eu preciso colocar a referência lá. Segundo, eu não vou usar o site Terra porque não é um artigo científico aqui. Mas vai ter algum artigo científico em algum lugar que fala sobre isso, com certeza. E aí você vai e coloca a referência. Por que que é importante, pessoal? De vez em quando aparece aí na mídia dizendo lá, o cara fez o doutorado dele e plagiou. Talvez nem foi a intenção do cara, talvez ele escreveu e aí ele pensou que aquilo era original e não era. Talvez alguém já tinha escrito. Então, tudo que você escrever, que for uma afirmação, você tem que colocar a citação. Por exemplo, a psicologia é um curso disponível na Universidade de Gurupi. E da onde que você tirou essa informação? Você não inventou. Se você for lá no site da Unig, você vai ver que eles falam isso. Então você coloca lá Unig 2020. Pronto. Porque se você não coloca, fica parecendo que você plagiou. Então você tá se quando você marca aqui, você está dizendo que você fez tudo que foi preciso para não ficar sendo plágio. Recentemente saiu aí uma tese de doutorado. Parece que foi 15 páginas que foi plagiado. É muita coisa, né? 15 páginas que o cara escreveu de outras pessoas. Eu não vou entrar em mérito, mas pode ser que ele não tenha tido essa intenção. Pode ser que ele escreveu ali com o conhecimento dele, mas não se atentou a citar. E por isso virou plágio. Então, tomem cuidado. Comentários para o editor. Talvez você quer falar alguma coisa com o editor. Olha, essa pesquisa é, ainda está em andamento, então a gente não concluiu ainda. É um teste, né? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar que é um teste. Editor, esse envio é apenas um teste. Que é para ele não ver lá o arquivo em branco que eu vou mandar e pensar que eu estou mandando coisa errada para a revista, né? Se você tiver algum comentário, você faz. Se não tiver, deixa em branco, não é obrigatório. Aceita a declaração de direitos autorais? Sim, eu concordo, porque a partir do momento que eu enviar a publicação para cá, ela vai ser da revista. A revista vai ter todo o domínio. Se acontecer de haver algum lucro por conta daquela publicação, o lucro é da revista, né? Você está entregando o seu trabalho para eles. Então você concorda. E funciona assim para todos, pessoal. Não existe uma revista que você manda e recebe por isso depois. Até que tem lá um modelo lá que não é tão comum, mas assim, eles cobram, né, pelo acesso da revista. Mas, né, não vamos discutir isso agora. Sim, eu concordo em ter meus dados coletados. Você concorda? Concordo. Você clica aqui, salva e continua. Aí ela vai carregar um pouco, olha só, foi para o passo 2. Passo 2, o que que eles pedem aqui? Transferência do manuscrito. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Está carregando, olha só. Beleza, olha só, abriu essa janela para mim. Selecione o componente do artigo. O que que você vai mandar aqui? Você vai mandar o seu artigo mesmo? Você vai mandar um outro documento? Você vai mandar um instrumento? Vamos supor aqui que você fez um questionário, né, perguntando sobre a satisfação dos acadêmicos sobre o curso de medicina. Aí você tem um questionário lá de 14, não, de 14 questões, vamos supor. Aí você clica aqui. Pode ser também outros instrumentos, né? Vai depender da pesquisa. Materiais, se tiver algum outro material extra, os resultados, se for só os resultados. Transcrições, vamos supor que você atendeu ali alguém e pegou o áudio e transcreveu para texto. Você vai colocar aqui nesse item.
O nosso caso aqui é artigo, então eu não vou nem ler os outros ali. Artigo, porque é o artigo que você vai mandar. Você vai clicar aqui em enviar artigo, ou então pode arrastar, mas vamos fazer aqui o modelo tradicional. E você vai selecionar o artigo. Olha só, eu tinha até salvado aqui. Artigo de teste. Clique em abrir, artigo de teste. Beleza, é isso que eu quero mandar. E aqui, olha só, garantido o blind review. Significa que eu sei que nesse artigo que eu estou mandando não tem o nome do autor. Então tem que ficar bem claro. Esse nome meu que está aparecendo aqui, ele é comum. Não tem problema, não pode estar dentro do artigo, porque é o artigo que vai ser enviado para outros. Você clica aqui em continuar. Você quer mudar o nome? Talvez eu não quero que meu nome fique aparecendo ali. Então eu coloco outro nome. Teste. Se eu quiser colocar em inglês também, espanhol também, eu acredito que aqui eles vão pedir obrigatoriamente. Deixa eu ver aqui. É. Ah, não, não é não. Perdão, é assim. Tem que colocar em espanhol o mesmo título e em português também. Beleza. Fiz isso, ficou verdinho aqui a terrinha. Você vai clicar aqui agora em continuar. É isso mesmo que eu quero, então tá ok. Não tem muito mais o que fazer. Agora vamos esperar carregar. Enquanto isso, eu vou só olhar aqui no chat de novo. Isso, o José Wellington falou assim: o autor leva os créditos da autoria, se tiver lucro será da revista. É exatamente o que acontece. Existem outras formas, inclusive, da pessoa é, baixar esse artigo, né? Mas é um pouco, digamos que ilegal. Tem algumas plataformas que oferecem. Aí, pessoal, tem que esperar carregar aqui ou então esperar ele, enfim, a internet ser boa o suficiente. Você vai clicar em continuar. No meu caso aqui está inabilitado, porque eu acredito que está carregando ainda. Depois que acontecer, você clica em continuar e ele vai sair daqui. Vamos sair e ver o que acontece? Olha, no meu caso, parece que ele nem salvou. Vamos de novo, então. Ah, não, já foi. Foi. Erros detectados. Insira o nome em inglês. Não, vamos inserir nada não. Vamos esperar, porque você tem que fazer todos os procedimentos corretos. Se estiver faltando, ele vai apontar o que está faltando. No meu caso aqui, ele foi para o ponto 3, então significa que o 2 está ok. Já transferi o manuscrito. Aquilo que eu quero publicar já está no site. Agora eu vou colocar alguns dados extras. Por quê? Vamos ver aqui para que funcionam esses outros dados. Vejam aqui que tem o título, subtítulo, resumo, tudo aquilo que está no seu texto. Mas, professor, eu já mandei? Já, mas o que acontece? Vamos lá no site da revista. Deixa eu só me recordar agora aqui o nome. É, Deixa eu colocar meu nome de novo. Eu vou colocar aqui educação. Que aí vai aparecer o artigo que eu publiquei. É, isso aqui mesmo. Você clica aqui na minha publicação. Aí aqui vai estar o meu título. Esse título aqui é o título que eu ofereci aqui. Se por alguma aventura eu tiver colocado um nome diferente, ele vai aparecer diferente aqui e diferente no meu manuscrito. Então eu tenho que ter cuidado. Esses dados aqui a gente chama de metadados. Então aqui vai estar o nome dos pesquisadores que fez a pesquisa. O resumo, olha só o resumo aqui, né? Então, deixa eu até copiar ele que eu acho que eu vou precisar dele. Esses dados aqui que estão aparecendo não são os mesmos que estão no artigo muitas vezes, né? Então, o pessoal tá falando aí que tá sem áudio, vocês estão ouvindo? Tá ok aí, Dani? Eu tô ouvindo, tá normal. Beleza, obrigado. Deve ter Tá internet. ok. Então, pessoal, é o seguinte, esses dados aqui, inclusive eu lembro até de uma vez que eu mandei e depois eu alterei o resumo, ainda em fase de edição, e o cara lá ele não mudou, ele deixou o resumo do jeito que estava lá. Aí ficou um resumo totalmente diferente do que estava no arquivo. Não tem problema, né? Não, não deixa o trabalho errado, não, mas não é legal. Prefixo, se o seu trabalho for, por exemplo, assim, o tratamento, vamos supor, o tratamento de depressão, aí você coloca o, porque o ele é o prefixo, né? Aí você tem que colocar em português e olha só, espanhol também. Ou também, português de Portugal acredito que não precisa não, mas eu acho que precisa, né? Tem que colocar aqui, o. Aí ficou verde, ficou ok. Então, o quê? O título. O tratamento, é, deixa eu pensar aqui, cognitivo, comportamental, de depressão e ansiedade. Beleza, você escreveu o título que vai aparecer lá. Agora você vai ter que escrever a mesma coisa em português. Eu não vou abrir o tradutor, vou colocar aqui a mesma coisa, mas tem que ser em espanhol aqui e em português de novo aqui. Eles falam aqui em português de Portugal, como um campo requerido. É a mesma coisa do português do Brasil nesse caso aqui. Então vamos deixar aqui, tá ok.
Subtítulo. O seu trabalho tem algum subtítulo? Então vamos supor que o meu título é o seguinte: O tratamento cognitivo comportamental de depressão e ansiedade. Uma revisão bibliográfica. Então tem esse subtítulo. Vou colocar os dois pontinhos ali, porque indica que tem um subtítulo. O subtítulo, no caso, né? Uma revisão. Esse é o meu subtítulo. Vou colocar ele em espanhol também e em português de Portugal também. E aí o resumo. Você vai lá no seu arquivo, vai abrir ele e vai pegar o resumo. E aí você vai jogar ele aqui. Aqui você tem todas as ferramentas que você precisa. Se você quiser colocar alguma coisa em negrito, ó, tem o botão aqui. Você pode até fazer alguma modificação depois que você colocar aqui. Depois que você fez isso, vamos ver aqui o que está pedindo. Aí você tem que colocar também em espanhol, apesar de que não vai aparecer no site, mas você coloca o mesmo resumo em espanhol e o mesmo resumo em português de Portugal. Alguns vão falar que querem inglês, então só português, vai depender da revista também. E aí, depois que você fez isso, você clica fora, porque tá vendo? Não tá aparecendo mais nada aqui embaixo. Deixa eu só ocultar esse negócio, agora que eu tô vendo esse negócio ali. De tão concentrado que eu tava. Olha só, aqui não tem mais nada. Às vezes acontece isso, você pensa que é algum erro, não é. Você clica fora e ele vai voltar ao normal. Aí aqui é o seguinte, autor. No meu caso, só é eu de autor? Tá certo meu nome? Tá certo. E-mail é esse aqui mesmo? Sim, é esse aqui. Esse é o meu contato principal? É. Eu quero que esse nome apareça nas listas? Sim. Agora, se eu tiver, por exemplo, um amigo, outra pessoa que está fazendo trabalho junto comigo, eu vou aqui incluir qual autor. Eu clico, e aí eu vou escrever o primeiro nome dele, que é só o primeiro mesmo. Está até aparecendo da Natália aqui, que eu tinha escrito na oficina anterior. O nome dela, sobrenome dela depois, né? Aí, pessoal, por algum motivo, no caso dessa revista aqui, eles pedem para você colocar o nome da pessoa em outro idioma. Não existe isso, né? Então vamos colocar do mesmo jeito. Não é comum, tá? Isso aqui eu acho que só essa revista que está fazendo isso. Ficou verde, tá ok. Aí você coloca o nome dela, Pereira Carneiro. Em outros idiomas também. Beleza? Aqui você vai colocar o username dela. Não, acredito que não vai precisar aqui, não está pedindo nada, mas tem que colocar o nome dela. Contatos, vai colocar o e-mail da pessoa também. Colocar outro aqui. O país. Orcid. Lembra que eu falei que as revistas estão pedindo Orcid? É a hora de você colocar. Tem um númerozinho que vai gerar lá. Olha só, o meu já aparece porque eu já tinha publicado, né, colocado em algumas vezes. Algumas revistas vão pedir só esse aqui, né, o orcid.org, e outras vão querer o HTTPS. Vai depender. Se você tentar aqui e não der certo, então é o de baixo, com o HTTP. É a mesma coisa. Clica lá, instituição. Né? Ela, no caso, faz parte da Universidade de Gurupi. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em espanhol e em português de Portugal. E aqui embaixo eu posso colocar aqui um resumo dela. Falando que ela é acadêmica, ou qualquer outra informação, se for o caso. Feito isso, eu vou lá embaixo e clico em concluir. Eu posso falar se essa pessoa foi autora ou se foi tradutora. Talvez eu pedir para alguém traduzir o documento. Eu coloco que foi tradutor. Clique em salvar e vai aparecer o nome dela lá embaixo. Aí, beleza. Feito isso, eu clico em salvar e continuar. Ele vai passar para o próximo passo porque não tem nada de errado aqui. Tá falando aqui o título do seu artigo. Olha só. Parece que aqui detectou que eu não coloquei a tradução correta. Mas vamos lá no Google Tradutor então. Pode acontecer isso. Você vai aprendendo quando você vai utilizando ali a plataforma. Ela pode mudar também. Coloca lá em inglês o texto. Vamos ver agora se eles vão deixar aí para o próximo passo. Tá tudo verde ali. Indique o seu título do seu artigo em inglês. O resumo também. Tem que estar o resumo. Vamos lá então, resumo. Vamos traduzir esse resumo. Eu estou usando aqui mesmo o Google Tradutor, mas é para a gente fazer mais praticamente. Mas não confie em 100% nesse Google Tradutor. O interessante aqui é que eles não têm espaço para colocar em inglês. Aqui só está espanhol, em português, que é o original, em espanhol e em português de Portugal. Mas não está falando inglês aqui. Então por que eles estão pedindo esse negócio em inglês? São as atualizações aí que a revista faz. Mas eu espero que passe isso daqui. Se tiver ok, vai passar. Se não tiver, tá falando ainda que tem o título. Mas o título já está em inglês. Talvez então. É aqui. No lugar do português de Portugal. Pode ser que seja isso, então vamos ver.
Pessoal, algum erro no site, às vezes acontece isso. Eu lembro. Ah, não, eu lembrei agora. Agora eu lembrei o que aconteceu. Lembro que lá no começo eu tinha dito que esse texto era em inglês. Tudo que eu fizer aqui vai ter que ser em inglês. Então é por isso que está dando aquele erro. Mas vamos colocar o português mesmo e vamos voltar lá. É porque eu tinha esquecido esse detalhe aqui, mas é só alguns tipos de revistas que pedem isso, né? Então eu não estou muito acostumado com esse formato. Se eu colocar aqui em inglês, então tudo que eu for fazer é em inglês. Aquele resumo que vocês viram, eu colocando em português, teria que ser em inglês, porque inglês é o idioma, no caso, original. Beleza, né? Quando eu clico no número um, beleza. Agora ele vai dar certo. Vamos fazer aqui de novo. Vou colocar esse título provisório aqui. Subtítulo, vou colocar a mesma coisa, só para a gente avançar, que o nosso tempo já está acabando. Precisa ter o tempo ainda de perguntas. Subtítulo, beleza. Resumo, eu vou colocar também qualquer coisa aqui para a gente passar mais rápido. E aí clica fora, continuar e salvar. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Realmente era aquilo lá. Aí, pessoal, depois disso é o último passo. Seria o passo ali mais feliz que a gente tem, né? Quer dizer, o quase mais feliz, que ainda não foi publicado. Seu envio está no sistema para ser finalizado. Você pode voltar e mudar alguma coisa. Talvez você esqueceu de alguma coisa, você pode voltar. Ou então, talvez você se arrependeu, quer fazer de novo. Você pode parar aqui e fazer de novo. No nosso caso, a gente finalizou, tá tudo ok. Clique em finalizar. Tem certeza que você quer mandar esse periódico para essa publicação para cá? Tenho certeza. Clica OK. Ótimo. Submissão completa. Obrigado por publicar. Aí eles vão te mandar um e-mail lá com o link para você acompanhar. Mas já já eu falo do link. O que acontece a seguir? O periódico foi notificado, no caso o editor ele viu que eu mandei um artigo e agora ele vai dar os próximos passos, que é mandar para o revisor, fazer os ajustes, te mandar de volta se for preciso e publicar, né? Por enquanto, você pode avaliar essa submissão, criar uma nova submissão se você tiver um outro que queira enviar, mas não é comum, né? Normalmente você publica só uma vez por ano naquela revista, né? Normalmente duas, talvez, mas não aceita mais que isso. Ou você pode voltar para o seu painel. Vamos ver aqui o que acontece se eu clicar em avaliar. Vai aparecer o painel do mesmo jeito, então não tem nada de diferente. Aqui, pessoal, é a página principal. Aqui eu vou acompanhar o meu artigo, olha só. Eu vou ver aqui o arquivo. Se eu quiser editar alguma coisa, eu posso editar. Mas assim, o texto em si você não edita mais. Você pode mandar outro texto, mas esse aqui que você mandou, ele já está salvo. A data que você mandou, comentário para o editor. Vai que você quer falar alguma coisa para ele depois. Depois que você mandou, você tem alguma coisa para falar. Aí eu posso mandar lá para a editora-chefe, ou então para o pode ser para ela, ou para mim mesmo, aparecer no meu e-mail. Comentários para o editor, que eu posso falar alguma coisa. Esse envio foi apenas um teste. Desconsidere. Aí você fala aí, se você quiser mandar algum artigo anexado, você manda de novo, ou não. E aperta em OK e vai ficar registrado lá isso que você fez. Basicamente é isso. Aí você clica em submissões, você vai ver todas as submissões que você já foi para aquela revista. Eu já mandei um no começo do ano, a oficina anterior e essa. Então, olha só. 43 de 43 pessoas, né, foi para 61. Então, algumas pessoas mandaram de lá para cá. Aí, pessoal, a gente tem a opção aqui artigos. Você clica em artigos, em arquivos, perdão, vai ter o que já foi publicado. Pode ver que até fica verdinho aqui, ó. Então, no meu caso, eu já publiquei duas vezes nessa revista e eles vão ficar salvos aqui. Se algum momento eu quiser vir aqui e baixar, é só clicar lá e fazer o download da pesquisa. Você vai clicar aqui, ver submissão, e aí eu posso clicar aqui em PDF e ele vai fazer o download da pesquisa que eu escrevi. Pode ser que eu tenha perdido, enfim, pode ter acontecido alguma coisa nesse meio. Vocês podem perceber que a internet está bem lenta, mas baixou. Então, feito isso, o último passo é a publicação. Olha só, essa aqui foi uma das mais legais que eu já fiz. Tratamento de sintomas de ansiedade baseado na música e na terapia cognitiva comportamental. Fica dessa maneira aqui que você está vendo. Publicado, todo mundo pode ter acesso, bem legal, bem rico. Tem informações novas, informações interessantes. Aí aqui embaixo eu coloquei para vocês aquela diferença que eu falei, lembra no começo da oficina? Musicoterapia é uma coisa, terapia com música é outra, pelo menos na língua portuguesa. E aí eu fiz essa separação aqui, bem ok, simples, ótimo. É basicamente isso, os passos da alegria, né? Depois que você submete, os editores eles vão falar se eles aceitam, se aceitam com modificações, ou se eles não aceitam. Se eles não aceitarem,
aí você considera uma outra revista, porque pode acontecer também. A ciência funciona dessa maneira. Depois de ter o seu artigo aceito, a revista ela vai enviar um documento editável para você conferir e modificar. Então vamos supor aqui que os revisores aceitaram. Aí eles vão te mandar, mesmo assim, de novo, só para você dar mais uma conferida, para saber se está ok aquela frase. Se você quiser mudar alguma frase que você achou que ficou feia, você pode mudar nessa última etapa. E aí, depois disso, chegamos na publicação, né? Você chegou até aqui, parabéns, você concluiu uma nova etapa na sua carreira científica. Agora você tem um trabalho com seu nome disponível aí para consultas, enfim. É tão legal, pessoal, essa questão da publicação, que eu estou ministrando a disciplina de dificuldades de aprendizagem. E eu já tinha escrito um artigo sobre isso. Então, dá para trabalhar muita coisa dentro da disciplina, apenas ali com aqueles pontos ali que eu atribuí lá no artigo. Então, você pode usar isso para diversos fins, para educar, para mostrar para outras pessoas, mostrar tendências novas. Ser pesquisador é uma coisa muito legal. Então, você precisa aderir a essa identidade científica. E não é tão difícil assim. Eu mostrei para vocês alguns passos que a gente segue. É claro que com o tempo você vai se adaptando, vai se acostumando, vai sabendo o que fazer e quando fazer. O tipo de pesquisa, né? A questão da Covid está em alta. Aí você já tem lá a mente, olha, eu vou falar de Covid-19 e pesquisa de mercado. Ou então de capital intelectual. E aí você traz esses temas, junta eles e aí você cria coisas novas. Essa é a graça da ciência, é assim que as coisas funcionam e evoluem. E aí, daqui uns 2, 3 anos, você já vai estar lá num nível bem alto. Né? Você vai estar independente como pesquisador. Isso é muito bom. Então, eu sempre recomendo que, por mais que pareça chato, trabalhoso, tentem aí, pelo menos, se dedicar algumas horinhas aí para fazer essas pesquisas, que aí vocês não vão se arrepender, vocês só têm a ganhar com isso. Eu acredito que é isso que eu tinha para dizer, né? Eu tentei resumir da forma mais didática possível. Gostaria agora de ouvir alguns de vocês. A gente tem 242 pessoas, são muitas pessoas, eu não tenho a menor noção, porque a maior quantidade de gente presencial que eu tinha falado, eu acho que era 100 pessoas, e 243 são muitas pessoas mesmo. Aí, pessoal, não abri o chat, porque enquanto eu estava falando, eu estava concentrado ali. Mas vamos ver aqui se tem alguma consideração. Tem um pessoal agradecendo. Eu que agradeço vocês pela paciência, pessoal. Eu vi que alguém tinha perguntado alguma coisa ainda há pouco, olha aqui. Algum documento formal que assegure que a minha produção, ou qualquer outro relacionado a ela, não será utilizado para terceiros? A partir do momento que você envia, vai estar registrado. Ainda que o editor-chefe queira apagar o seu arquivo, ele não vai conseguir. Vai ficar registrado nos servidores. Então, se acontecer de você suspeitar que essa pesquisa foi desviada, você vai ter lá a segurança, olha, eu enviei para essa revista. Eu enviei, está ali e ninguém pode alterar. Aí, nesse caso, não tem como a pessoa roubar, vamos dizer assim, a sua pesquisa. Agora, tomem cuidado. Imagine que você está no grupo de WhatsApp e envia essa pesquisa para o seu colega olhar. Tomem cuidado, pessoal, tem que ser esperto. Essa pergunta, inclusive, ela é muito boa. Outro dia eu estava discutindo sobre isso também. Manda pelo e-mail. Se você tem aquele amigo, aquele professor, qualquer pessoa que você queira mandar, manda no e-mail, que aquilo já é um registro. Então, não vai ter como a pessoa dizer que foi ela que criou, porque vai estar registrado no seu e-mail que você mandou aquele dia e aquela hora. E provavelmente a pesquisa dela, se ela tiver roubada, vai sair depois. Então, você vai mandar, olha, o cara publicou em dezembro, mas olha só, em setembro eu mandei para ele, então ele roubou. Mas isso não acontece, não, é muito raro, mas é bom ter cuidado, né? A gente também não pode confiar em tudo que a gente está fazendo, né? A gente tem que ter uma segurança. E-mail é segurança e a revista também é segurança, né? De que você é seu o documento. Aí então evitem mandar, né, por outras máquinas aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, tem o link aí, não se esqueça de assinar. A Dani mandou aí, o Google Forms que vocês vão assinar. Então, Beatriz, eu acredito que é isso. Eu acho que eu respondi essa pesquisa, a sua pergunta, né? Você vai mandar por meios seguros, que é para você provar depois que ninguém desviou seu escrito. Eu nunca vi um relato assim de alguém que teve esse problema, mas pode acontecer. Eu vi outra pergunta. Ah, não, essa aqui é a mesma. Eu posso fazer publicação de um mesmo conteúdo em línguas diferentes? Não, não pode. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer só em uma mesmo. Se você escolher a língua portuguesa, vai ficar em língua portuguesa. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, o pessoal. Eu acredito, se alguém quiser abrir o áudio, pessoal, para poder contribuir e falar alguma coisa, tá bom? Eu acredito que fica melhor para todos. Não há requisitos para ser avaliador?
Tecnicamente, você tem que conhecer da pesquisa, né? Por exemplo, você vai falar de educação, você tem que saber ali de aspectos da educação para você fazer uma avaliação boa. Mas ninguém vai te questionar sobre isso, não. Ninguém vai querer saber a sua formação ali minuciosamente. Então, você pode se cadastrar como avaliadora, mas você tem que ter esse compromisso com a revista, porque ela vai te dar um prazo, normalmente de 20 dias, e aí nesses 20 dias você vai e escreve, faz as correções. Quais critérios para ser um avaliador? O critério é você conhecer dessa área que você se propôs. Se você vai falar sobre psicologia cognitiva, você tem que conhecer psicologia cognitiva, porque se o cara escrever negócio de psicanálise, você tem que detectar, olha, o cara tá falando de personalidade, de ego, no meio de uma pesquisa de cognição, não faz sentido, aí você já vai observar, então tem que conhecer. O nome da palestra aqui, no caso, é Caminhos para a Publicação Científica. Está aparecendo aí de novo na tela. É obrigatório ter um orientador? Muito boa pergunta. Não é obrigatório, você pode fazer sozinho. Mas quanto mais pessoas envolvidas, mais qualidade a sua pesquisa vai ter. Primeiro porque vai ter muitas pessoas fazendo. E depois, na hora que eu ver lá, olha, o cara é doutor, tá com a... Pode falar. Priorizamos o áudio. Quando tiver mais gente é melhor, pessoal. Igual aquela que eu mostrei para vocês por último. Essa daqui, ó. Foi eu, psicólogo, Daniel, fisioterapeuta, Carielle, fonoaudióloga, o Everson, professor de história. Reunimos todos o nosso saber e produzimos algo aqui. Se fosse eu sozinho, talvez eles iam ver, mas o cara fez sozinho, não é tão fidedigno. Pode ser que alguém fale isso, né? Não é comum também. Mas quanto mais gente nesse caso, mais legal. Seria essas as principais. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que alguém abriu o áudio ainda há pouco. Oi, Wilson, tudo Eita, tá bom? dando interferência. Para falar que eu achei Deixa eu a desligar palestra aqui. incrível, é um prazer participar aqui com você e foi muito bom. Muito obrigada por repassar tanto A conhecimento. Natália é minha discípula aí, né, Natália? Eu que agradeço então, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês entrem em contato. Eu coloquei meu e-mail lá no final. Mas vamos publicar, vamos pesquisar, vamos criar coisa nova, vamos mostrar aí como se faz ciência, pessoal. É isso. A gente não pode perder tempo, não. Ainda mais no tempo de pandemia. Então encerramos por aqui. Pode encerrar a gravação, Dani, por favor. E